começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Hoje eu tenho a honra de conversar com Felipe Vassão, produtor musical, ganhador de Grammy, palestrante e um cara que eu gosto muito, acompanho ele há um tempão já nas redes sociais. Fala muito de música, que é o core dele, mas também fala muito de tecnologia, fala um monte de coisa bacana e a intersecção dessa coisa de criatividade, como é que tá mexendo no mercado. Cara, um cara muito massa, eu tenho certeza que se você não conhece ainda, eu vou deixar aqui embaixo um link para seguir e tudo mais, né? Enfim. Felipe, muito obrigado, irmão, por ter aceito bater esse papo aqui. Acabei de te agradecer também aí nos bastidores. Eu sou um cara que te sigo há um tempão mesmo, assim, e apesar de eu sempre brinco que eu sou um músico frustrado, assim, eu sempre gosto pra caralho de música, sempre gostei, mas não sei tocar nada. Mas também nunca tentei, sabe? Comprei um violão uma vez, não fiz, mas tá tudo bem, tá na minha lista ali de coisas que um dia eu há de fazer. Mas eu gosto muito de ti por vários motivos. Eu acho que o jeito que tu te expressa, o jeito que tu fala, eu gosto muito da tua linguagem. Eu me identifico, né, contigo, assim, no sentido de, cara, falar real e não ter muito mistério, assim. Tu é um cara muito inteligente, então te admiro demais. E obrigado por ter aceito bater esse papo. Queria que tu te apresentasse um pouco pra galera, pra quem ainda não te conhece, e, cara, contasse um pouco da tua carreira aí, como é que começou, como é que chegou nesse rolê, enfim. E aí a gente vai trocando. Muito obrigado aí, o microfone tá contigo. Imagina, porra, obrigado a você pelo convite. Eu também te sigo faz tempo, pego várias dicas, acho seu approach na parada muito bom. Mano, como eu comecei, né? Eu fiz piano quando eu era moleque, assim, essa coisa musical, né? Vamos pegar por aí, porque acho que no fundo a gente se define muito pelo que a gente faz profissionalmente, mas na verdade a gente é uma caixinha de surpresas, né? Mas com, sei lá, 7 anos por aí eu fui fazer piano. Minha mãe botou a gente para fazer piano. E eu me lembro que eu precisava estudar os Pozzoli, aquelas merda, e eu não tinha um piano em casa. Então a minha mãe deixava a gente na aula de piano, enquanto meu irmão fazia aula, eu podia ir para uma salinha com outro piano e eu tinha que estudar lá. E eu não estudava, basicamente, eu ficava só brincando de tocar, porque para mim era muito mais legal ficar achando as notas, ficar tirando música. Tipo assim, foi uma coisa que consegui tocar algumas coisinhas, umas pecinhas lá pros recitais, né? Mas na verdade o momento mais legal não era a aula nem o lance do recital, era ficar naquela salinha, que era uma salinha muito pequena, meio mofada, com um piano velho, que era o piano B, né? Que era o piano lixo que o cara tinha lá, chamava Marco Pucci. E aí eu sentava e ficava meio pirando ali naquela coisa, mano. Piano é um negócio muito impressionante, né? É um instrumento muito poderoso, aquela coisa que você toca os graves. Bom, imagina pra uma criança, né? E aí eu lembro sempre dessa frase que eu uso, assim, que é, porra, não é à toa que o verbo para brincar e fazer música é o mesmo em inglês, né? Porque essa brincadeira do tocar ali que me seduziu. Mas aí o que aconteceu foi que eu toquei piano, tinha um piano elétrico em casa, um piano eletrônico que a minha mãe comprou, que era um Giannini KPS 61, assim, e tinha violão em casa. Era isso que a gente tinha. Ninguém era músico, minha mãe tocava muito pouco, e aí meus irmãos mais velhos começaram a meio querer tocar e tal, montar banda, e eu comecei a meio ficar de olho nisso, mas nunca pegou muito. A gente comprou algum tecladinho da Cássio, assim, alguma viagem também que a gente fez e tal. Então, brincava muito com isso. Até que meu irmão mais velho foi fazer uma viagem e voltou com um vídeo do Police. O Police tinha acabado, isso era 87, o Police acabou em 85, meio por ali. Eles lançaram em 86 aquela coletânea, Every Breath You Take, com um monte de coisa, e saiu junto um vídeo, uma fita VHS com todos os videoclipes. Ele trouxe essa fita. E eu pirei, basicamente eu pirei e entrei numa, tipo, uma total obsessão. E eu queria cantar aquelas músicas. Então eu comecei a tirar essas músicas pelas cifras. Eu nunca tinha tocado guitarra, baixo, nada, mas eu meio saquei, tá, você coloca o dedo aqui e tal. E aí, sei lá, dos 12 aos 13, cara, eu autodidata tava tocando, querendo montar banda e tal. E aí aconteceu uma coisa muito louca, que um dos meus irmãos também, os dois também queriam mexer com isso, assim, queriam tocar.
E a gente descobriu que dava para fazer uma coisa com 2 decks de fita. Dava para você tocar uma coisa de um deck enquanto gravava na outra. Então a gente começou a fazer gravações caseiras com fita cassete. E um desses tecladinhos Cássio era um samplerzinho SK1, SK5. E eu consegui samplear, na época saiu um disco do George Harrison, chamado Cloud9, tinha aquela Got My Mind Set On You, e tipo, pum, pá. Então a gente sampleava o bumbo e a caixa dessa música e usava como bumbo e caixa para fazer base, depois ia botando os outros layers, passando de fita para fita. E é por isso que no Pro Tools você faz um bounce, porque você joga um áudio pro outro lado, entendeu? É muito louco você viver isso, mano. A gente tava falando antes que a gente é de uma geração que viveu esse mundo analógico, né, bicho? E a gente fez a ponte com o mundo digital, né? É a única turma que consegue viver nos dois mundos sem ficar louco, né? E aí aconteceu de eu querer entrar pra música, assim. E minha mãe totalmente contra. Não, mas, puta, Baco, você não vai ganhar dinheiro, você vai se fuder, você vai... Aí isso, 15 anos, assim, 16 anos querendo muito, os meus irmãos chegaram pra ela e falaram, ó, deixa ele fazer música, que se der merda, a gente cuida dele. Muito fofos, né? E aí eu prestei faculdade, ao mesmo tempo que eu comecei a já trabalhar em um estúdio que fazia trilha sonora. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esses 30 e poucos anos, mas basicamente o que aconteceu foi que eu comecei fazendo trilha sonora e fiquei 30 anos fazendo trilha. Fazendo jingle, publicidade, sound design, enfim, se capilarizou em um monte de coisa, mas eu realmente exercitei minha musculatura criativa fazendo trabalho de publicidade. O que me deu uma gama de habilidades que hoje eu olho assim, sou muito grato. Assim. Durante os 30 anos que eu fiz isso, foi muito penoso, né? Você trampa nessa área e acho que muita gente que está vendo aqui deve trabalhar e é pesado. Assim, é uma área muito pesada em abuso, enfim, hoje em dia é bem melhor até do que era. Mas, mano, te deixa muito Megazord em umas coisas, assim. Então, resumindo, é isso. Aí, dos 16 pra frente, é um grande borrão onde eu trabalho sem parar. Assim. Não, e assim, não, tu falou uma coisa agora que tu me lembrou da fita cassete. Minha mãe, eu nunca tive CD na minha casa. O que acontece? A gente saiu do 3 em 1, eu lembro que a gente tinha um 3 em 1, e daí logo veio o CD, só que a gente era classe média baixa, assim, e cara, não sei, a gente não comprou, assim, sabe, não fizemos um carnê pra comprar, mas tinha uns amigos que tinham. Mas antes desse 3 em 1, eu lembro que eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, eu descobri, olha que doideira, eu descobri umas fitas do Golden... Minha mãe gostava do Golden Boys, do Fábio Júnior, e aí tinha umas fitas dela, e eu descobri que se tu botasse um papelzinho na cassete, onde tu quebrava ali, tinha um buraquinho, ela regravava, tu conseguia regravar em cima. Cara, e eu descobri que naquele 3 em 1 tinha um microfone embutido, que eu apertava os 2 botões de gravar e eu ficava fazendo podcast, irmão. Com 6, 7 anos, em cima das fitas da minha mãe, cara. Mano, isso era. A gente também fazia, tipo, umas coisas de rádio, programinha de rádio e tal. Era demais, Exato, mano. velho. E aí também rolou uma coisa, a gente não tinha um amp. Então, meu irmão comprou uma guitarra, e depois eu comprei uma Janine Stratosonic, que eu tenho até hoje aqui, tá toda fodida. Mas aí a gente não tinha um amp pra tocar. E a gente descobriu que se ele ligasse no deck de fita e colocasse o seu dedo nesse lugarzinho aonde fica esse bagulho lá da fita e desse play hack, você conseguia ouvir o som dela pelo som, pelas caixas. E aí você dava um drive colocando mais ganho. E, velho, tipo, descobri um fuzz, assim, com, sei lá, 14 anos, que eu pirava e ficava horas tocando com aquela porra, entendeu? Achando que eu era, tipo, o Jimi Hendrix. Então,
Tipo assim, são momentos muito, muito formativos que a gente às vezes meio esquece, mas é muito louco isso, né? Não, e aí que tá, por exemplo, daí segunda coisa que tu disse que é, a gente pegou, nós somos da última geração, esse podcast tá ficando papo de velho, porque toda vez eu falo da idade e tal, mas a gente pegou a última geração que pegou o analógico antes. E o que que acontece? Isso é bom e ruim. Eu acho que a mágica da nossa geração é dar valor. Por isso que a gente acha tão incrível as coisas hoje, porque a gente dá valor, porque a gente sabe como não era não ter, né? Então, quem já nasceu no digital, internet, por exemplo, a coisa mais básica do mundo, já vive na internet, nasceu com isso. Agora, a galera mais novinha ainda que tá entrando com inteligência artificial, chat GPT, os caras nem sabem o que não é ter isso. Às vezes, o excesso de informação faz com que o cara não dê valor àquilo, o cara não entende que aquilo ali é muito importante, porque sempre existiu. Só que como a gente veio, cara, da fita cassete, do disco, do Vita. Eu não tô nem falando vintage no sentido esse, tô falando da tecnologia mesmo. Olha só, cara, pra gente gravar uma fita era uma coisa absurda. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com computadores, assim, com uns 14, 15 anos, meu primeiro emprego, eu descobri aquele CD CDRW que tinha. E eu descobri que o servidor do cara lá, da empresa, que era uma empresa de nada a ver, assim, vendia peça de refrigeração, o cara tinha, para fazer backup das coisas, um CD desse, um CDRW, no servidor, um servidor velho lá. Cara, quando eu descobri aquilo, e ninguém usava. Eu fui lá, desmontei o servidor, peguei aquilo, botei no meu computador, no serviço lá no trabalho, e comecei a gravar CD de música pros amigos, assim, pra galera, assim, tipo, cara, a galera vinha com um monte de CD, eu ripava os CDs todos e fazia umas playlists e vendia, tipo, R$ 5, sabe? R$ 3. Cara, tinha uma demanda muito absurda. E a época do Mozilla, do Torrent, dos Torrent não, mas do Limeware ou do Napster e tal, isso era muito difícil, entendeu? Então, eu acho que a gente é abençoado nesse sentido, assim, de ter pego a última geração, né? Isso nos possibilita olhar para tudo que está acontecendo agora com um olhar muito mais, assim, às vezes de inocência, no sentido de, cara, é novo isso, olha que legal, olha que dá para fazer, né? Enfim, eu acho que é só um jeito de enxergar. Cara, e me diz uma coisa, hoje, né, nos dias de hoje, como é que começou para ti a produção de conteúdo e como é que tá sendo, assim, essa revolução na tua indústria, né? Que eu acho que é a indústria de todo mundo, mas na indústria da música principalmente, com essa mudança de paradigma de produção mesmo, né? Mano, eu tava pensando, só voltando no que você já falou aqui, eu tava pensando ontem, voltando pra casa, exatamente o que você disse. É uma maldição e uma bênção viver nesse tempo, com essa conexão com o mundo analógico e o mundo digital, porque a gente valoriza o processo, só que a gente sofre quando vê as pessoas não valorizando. Você fala, caralho, não, meu brother. Tipo assim, tenta entender melhor esse caminho por onde você veio, porque isso vai te dar muito mais vitamina, muito mais força para lidar com um monte de treta que você vai encontrar na sua vida, né, profissional e pessoal. Então, acho que é um pouco isso. Falando sobre a criação de conteúdo específico, cara, eu fui gago muitos anos, a nível de não conseguir falar publicamente, assim. Né? Eu ainda tenho umas coisas. Quem é gago sabe quem é gago, né? Então, quem é gago olha pra mim e fala, você é gago e tal. Mas depois de muita terapia, eu fiz fono, fiz um monte de coisa quando era mais jovem, assim, dos 6, 7 anos que pegou, até os 20 e tantos, até os 30 quase, assim, eu era muito gago. Então, para mim, sempre foi uma questão, assim. E aí comecei, eu fiz, enfim, fiz fono, nunca rolou nada, assim, nunca tive nenhum progresso na minha disfluência. Mas quando eu comecei a fazer terapia, meio resolveu. E aí eu comecei a falar melhor, e foi quando eu também comecei a me dar melhor profissionalmente, é muito louco, né? Porque essa coisa de você conseguir se comunicar e se posicionar, né? Com o cliente, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer um podcast só de áudio, que era solo, era curto, assim, 20 minutos, meia hora, falando sobre música, por quê? As pessoas falavam, faz um curso, faz alguma coisa sobre produção. E para mim me incomoda muito essa vontade das pessoas em produzir e não criar. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil você produzir coisas. Você ter um produto acabado. Né? Não é só por conta da IA. Antes disso mesmo, né?
Então, assim, para quem viveu isso tudo, gravar disco numa fita que dá para fazer hoje com o laptop, sem nem entrar no mundo de IA, é muito mais fácil hoje em dia. E aí você pega um Splice da vida, que é um site onde você pega sons, você consegue produzir um fonograma muito rápido. Mas por que você está produzindo aquilo? Então, o meu podcast analisava isso, assim. Qual que é esse propósito de uma canção? Por que uma canção existe? E aí eu fiz alguns episódios de 2018, acho que foi a primeira época. Aí eu fiz uma pausa porque tava com muita demanda de trabalho, voltei em 2019, fiz mais umas, aí eu resolvi fazer meio temporadas. E eu cometi uma coisa assim, os primeiros episódios é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a segunda temporada eu chamei de 201, 202. As pessoas, cadê os outros 190? Falei, não, galera, que eu fui um lance do nome, que eu resolvi que ia ficar 2, 3, 4, cada temporada começar com esse número, mas aí foi meio burrice, assim, até hoje as pessoas vêm falar. Mas basicamente eu fiz, sei lá, uns 10, uns 20 episódios só. E aí na pandemia eu resolvi voltar. Mas eu falei, cara, eu não vou voltar simplesmente, eu vou fazer uma presença online com vídeos curtos falando sobre som, sobre áudio, e eu também tocando, sei lá, eu não estava muito com um formato muito definido, para chamar para o podcast. E o que aconteceu foi que eu nunca voltei com esse podcast, e os vídeos que eu fiz como meio para promover essa presença acabaram virando aonde eu deposito essas histórias, essas coisas, e a coisa foi meio acontecendo assim, organicamente. Isso foi final de 2021, acho que foi. Eu tenho até uma data aqui, esses dias eu precisei levantar alguns dados, acho que foi dia 29 de setembro de 2021, primeiro post que eu fiz pensando nisso. E aí a coisa foi crescendo, e eu até hoje fico um pouco relutante assim, de me assumir como influenciador ou como criador de conteúdo, porque tem um preconceito com isso, né? Tipo, de ser um bagulho meio de quem não tem. Somos dois total, cara. Exatamente o mesmo discurso. E aí eu resolvi assumir essa porra. Então agora eu tô postando que nem um louco. Falei, é uma coisa que eu curto. E aí uma coisa que rolou também, muito doida nesse processo, é que a mesma lógica que eu uso para compor canção, para compor uma música, eu uso para fazer os meus vídeos. Na verdade é o mesmo processo. Então eu não deixei de fazer uma coisa para fazer outra, eu só mudei um pouco a forma como eu faço o meu output, assim, sabe? Isso me deu um pouco mais de tranquilidade em assumir isso de uma forma mais profissional até, e tá sendo bom, assim, acho que tá sendo muito joia. E aí fazendo um link com isso, como que a tecnologia tá mexendo com a minha área, né? Eu via a tecnologia mudar muito drasticamente desde que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar com trilha sonora, os filmes ainda eram montados numa coisa chamada moviola, que, para quem tá vendo, não sei se sabe, eram 2 pratos assim de ferro com filme em cima, e você rodava essa porra e assistia por uma telinha com luz atrás, tipo um mini projetor. E você tinha mais outros pratos nessa mesa, que era uma mesona gigante assim, para as fitas de áudio que você tocava sincronizado. Cara, isso é uma maluquice, é um bagulho quase medieval, você pensar isso hoje em dia, né? E eu vi bem nessa época começarem a já montar, quer dizer, já montavam filmes com beta, com fita, né, já era uma coisa super comum, e eu vi os primeiros offlines digitais, que eu lembro que era um PC com uma placa de vídeo, a pessoa passava as imagens lá para dentro, editava num vídeo muito bosta, assim, para depois falar, tá, legal, então é esse corte. Aí passava uma EDL, que é uma Edit Decision List, para alguém cortar aqueles negativos. Então, assim, eu vi isso. Olha que foda, EDL, tu acabou de dizer. EDL é o nome do arquivo que tem no Premiere ainda. Ainda é justamente isso aí. Uhum. Exatamente, que é aonde você corta o seu filme para você colar no outro. É muito louco a gente usar o mesmo termo, né? E tem gente que olha isso e fala, que porra é essa, né? E aí eu vi que começou a chegar essa coisa tecnológica, essa coisa, mas assim, durante muitos anos eu ainda trabalhei com áudio sincronizado com fita. Então,
você dava play numa fita, a fita soltava timecode, rodava o seu Pro Tools ou sei lá qualquer coisa, e aí você conseguia ver se a sua trilha estava em sync, estava dando certo e tal. Corta para hoje em dia, pré-IA, vai para 2020, sei lá, quando ainda não tínhamos IA generativa, é muito mais rápido, né? Muito mais fácil esse processo. Então, muita coisa que eu aprendi nesse caminho, e eu uso até hoje, que são às vezes fundamentos conceituais, muita gente que entrou depois já não tem. Mas tudo bem, vamos indo. Elas ainda têm que aprender, ou você até coloca ela para fazer uma coisa mais arcaicamente, só para ela entender como é que é, enfim. E aí a gente chega num ponto hoje em dia que com um prompt você tem uma música. E é um grande atalho para mim, porque eu já andei pela mata, já dei o rolê no meio do mato, então para mim é um atalho. Para um moleque de 9 anos, é assim que faz música. E para mim a grande preocupação é essa. É o processo formativo. Eu não sou contra a IA, eu só acho que do jeito que está sendo feito, vai erodir a formação de uma nova geração criativa. E aí você fala, não, mas vão lidar com as coisas de outra forma. Putz, eu tenho grandes dúvidas se eles vão ter a musculatura para lidar com qualquer coisa. E aí parece um velho falando, é um velho, mas real, cara. Acho assim, vamos fazer uma analogia com o que a gente come. Né? A gente já se rendeu a ultraprocessados ao nível que tem gente que não sabe cozinhar. Não sabe fazer arroz. Eu acho um disparate você não saber fazer um arroz. É a coisa mais básica do mundo, você ter o que comer. Então o que eu penso que a IA generativa, grande parte dela hoje em dia não tudo, mas grande parte, principalmente essas soluções meio milagrosas, é tipo você ter uma máquina que é tipo um micro-ondas, só que cospe um cheeseburger de plástico feito de Lego, assim, que você fala, caralho, como isso aqui eu não como? Tem nutrientes ou não tem? Eu não sei, cara. Eu não sei que se você tenta abrir ele, você não consegue saber se tem carne ou se não tem. Tem uma coisa que parece uma carne. Então, eu não sei se isso ajuda a ilustrar esse medo conceitual que eu tô tendo. E aí, praticamente falando, vai só para fechar esse bloco, eu tava andando pela rua da minha casa e tem um prédio novo que vai subir, tinha uma caixa de som JBL bombando com um jingle feito pelo Suno, claramente Suno velho até, Suno 3.5 pela sonoridade, som meio podre ainda. Venha morar no centro da cidade, não sei o que e tal. E eu falando, caralho, quantos jingle merda desse eu fiz na minha vida quando eu entrei, quando eu tinha 17, 18, 19, 20 anos. Que você não começa fazendo Coca-Cola, né, gente? Você não começa fazendo Volkswagen, você começa fazendo, piscinas trololó, né? Eu fiz muito jingle bosta, muito trabalho bosta pra treinar, pra virar o que eu sou hoje. Eu fiz muita cagada pra chegar num nível que eu tô tranquilo de falar, não, eu consigo fazer isso aqui. Essa meninada como é que ela vai entrar nesse mercado se essa vaga, que é fazer um jingle bosta pra um prédio, não existe mais? Cara, tu acabou de bater no ponto exato que eu também tô vendo isso, que é a juniorização do mercado. E assim, não é nós só que estamos falando isso, tá? Isso eu, como convivo com bastante gente júnior, desde que eu comecei a produzir conteúdo, que também eu tenho uma data falando de dia 5 de março de 2020, foi o dia que o primeiro post que eu fiz. E desde então eu venho produzindo conteúdo, me relacionando, dando aula e tal, fazendo. E aí eu vejo, faz uns 2 anos pra cá, que eu percebi que não tem mais emprego para júnior. Tipo assim, não tem mais o cara que, por exemplo, no meu, é exatamente a mesma coisa, só que em outro setor. No meu setor, o que acontecia? Tu pegava um cara
numa agência de publicidade. Tu pegava um júnior, um designer júnior, um assistente de arte, esse cara entrava e esse cara ia fazer trampo merda. Então, cara, tem que trocar os textos em todos os layouts, 50 layouts que tem que replicar as peças que um cara criou, né, um KV, um Key Visual geral, e ele tem que replicar para as pequenininhas. Que é um trabalho super repetitivo, super chato, mas é o trabalho que te dá essa potência muscular criativa de começar a decodificar qual é a sintaxe visual do rolê, sabe? Assim, que tu começa a aprender, opa, o cara sempre alinha à esquerda, sempre alinha... Daqui a pouco ele começa a entender que, alinhamento à esquerda... Então, é um human learning, né? Não é machine learning, human learning normal, tradicional, que a gente vive. E é assim que tu vivia. Então, tu entrava numa agência, ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e 5 anos depois, tu ficava bom naquilo ali, teoricamente, daí tu começava... Beleza, em 10 anos tu era um cara formado. E eu acho que 10 anos é o mínimo para qualquer profissão, assim, minimamente, né? Porque até com 5 tu já aprimora legal, mas tu tem ainda 5 para masterizar o fudido ainda, né? Para tu tá num nível forte. Mas enfim, o que acontece nesse momento? E agora eu comecei a perceber que não somos só nós que estamos vendo. A Economist lançou agora um puta de um report falando exatamente disso. Em 2023, e aí tem um corte bem legalzinho assim, em 2023, quando o GPT 3.5 saiu, tem uma queda, daí tem assim, os seniors versus os juniors, as contratações dentro desses dois cenários. Os juniors caiu vertiginosamente ano após ano, período após período de 2023. E os sêniors aumentou drasticamente a contratação. Justamente porque é uma coisa que eu percebi naturalmente para mim. E tu deve ter percebido também. Que é assim, tu não consegue contratar mais. Por quê? Porque tu pensa assim, eu preciso aqui masterizar, vamos dar um exemplo, vou falar um exemplo bem chulo, assim, mas da tua área. Eu preciso aqui, sei lá, criar uma peça muito simples, não é nem uma peça, tá? Um processo que tu tem aí, um processo de masterização, ou de compressão, ou sei lá o quê, que seja muito difícil de ser feito, chato de ser feito. Hoje, cara, eu tenho certeza que tu tem algum plugin, alguma ferramenta que com algum ajustezinho feito por algum sênior, um frameworkzinho que tu montou ali, ele gospe exatamente o que um júnior, se não melhor do que o júnior faria. E aí isso te leva à questão de, cara, eu não vou contratar esse cara, vou guardar, vou esperar um pouco para contratar em outro momento. E não existe esse outro momento. A gente vai seguindo sem existir. Daí o que acontece na minha cabeça? Se esse cara não entrar para ficar fazendo trabalho merda no início, que é exatamente o que tu disse, como é que ele vai se tornar o sênior lá adiante? Ele vai se tornar um sênior lá adiante, e na minha visão, que tem uma qualidade média muito inferior já. Vai ser um cara assim que... Não é que nem... Eu não tô falando da gente no sentido, somos melhores. Não, mas é que, querendo ou não, a gente viveu o off. E a gente, por esta recorte do início que a gente falou, que nós somos a última geração, a gente teve que desbravar a mata. E não é legal isso, foi uma merda. Só que nos deu a capacidade de olhar para uma parada e aprender essa parada do jeito que os maias faziam, e agora quando a gente pega uma AI, exatamente isso, quando a gente pega uma AI agora que não tem na UI, né, não tem na interface o botão X, a gente sabe que não tem um botão, e a gente sabe o que aquele botão faria, daí tu pensa, caralho, não tem aquele botão mais, então quer dizer que eu já não tenho tanta personalização, então quer dizer, daí tu tem esse filtro conceitual, e tu tem esse filtro de que aquilo não pode ser tão profissional como o de outro jeito. E aí a gente fala de várias tecnologias em cada área, né? A gente fala no design de ConfUI, por exemplo, que é um tipo de framework que ele tem AI, só que ele é muito mais, parece assim, é muito mais orgânico, e é muito mais complexo, muito mais difícil, mas tu tem todo o ajuste final de tudo. Ou tu pega o My Journey da vida, um exemplo, que, cara, ele tem uma interface mega simples, que ele te tira esse poder de decisão. Enfim, então, só para pontuar exatamente o que tu disse, eu também vejo isso e eu também acho que a juniorização do mercado tá em tudo, mas eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu vi não sei exatamente esse estudo aí da Economist, essa parada, esses gráficos exatos. Sabe onde eu vi? Vi um vídeo de um cara vendendo um curso para te transformar em sênior. E eu falei, mas como é que esse cara vai transformar? Os caras são foda. Puta. Mano, isso é charlatanismo no nível mas assim. Você só vai virar sênior pelo processo, e o processo leva tempo.
ponto. É isso. Não se compra em farmácia, meu pai fala, não se compra em farmácia, velho. Tem uma parada que fazendo música... Porque música assim, ou você toca ou você não toca. Acabou. Não tem tocar mais ou menos. Você errou nota, errou, acabou, todo mundo ouviu, falou merda. Eu vi um vídeo do Victor Wooten, que eu quero que toca baixo, falando que ele só usa a parte teórica quando dá bosta. Ele só precisa acessar a parte teórica que ele manja quando tá rolando alguma merda. Porque quando não tá, quando tá todo mundo fazendo música, você não pensa. E a sensação que me dá quando você fala isso, que precisa de 5, 10 anos para você ficar bom, porque passa a ser uma natureza automática. E você só consegue... Como é que você fica fortão? Como é que você fica bombado? Todo dia puxando ferro. Não tem outro rolê. Você pode tomar umas bombas, não vão te fazer mal, você não vai ser forte mesmo, né? Você começa a ver que fazer yoga às vezes te deixa com mais core strength do que... Mas enfim, não é de um dia pro outro. Não é num curso de entendeu? Quando... então me pega muito, assim, a perda desse processo. E aí, quando você fala conf, né? E aí eu vi alguns vídeos seus disso aí. Existem algumas iniciativas de som também de IA que são mais complexas, né? Eu tô vendo coisas sendo feitas que prometem ser coisas muito úteis. Mas o grande selling point, principalmente do Suno, que é o meu arqui-inimigo, é justamente conceitual, que foi, quando o Suno apareceu, o Mike Schumann, que é o CEO, veio com um papo de que fazer música é muito difícil, fazer música é muito trabalhoso, e a gente vai resolver isso dando acesso a todo mundo poder fazer música usando o Suno. E o que aconteceu foi que, para se tornar realmente relevante e útil, ele tem que ser mais complicado do que isso. E aí ele tem que ser tão complicado quanto já é complicado. Então o Suno Studio que saiu agora é uma outra DAW. Eu já uso Logic, Pro Tools, Ableton, eu tenho que agora mexer no... mano. Então todo o discurso tá completamente furado. Por isso que eu fecho com o Moises. Porque eles realmente estão tentando criar alguma coisa, e não tô falando pelo jabá aqui, mas eu realmente olho para esses caras tentando fazer alguma coisa que seja útil, que tenha longevidade. E aí tem um outro lance louco, que assim, existe muito PR de IA, muita assessoria querendo vender um peixe, mas estão acontecendo outros peixes que ninguém fala. Então um é isso, tipo, Moises já todo mundo usa, e ninguém fala que usa. Mas quando você vai falar com qualquer produtor de áudio, mano, você, eu uso todo dia música, todo dia. Então já tem uma super adesão, né? E de música especificamente estão tentando vender esse peixe de um artista de IA que vai ser totalmente fabricado pela IA, vai chegar na Billboard, né? Que esse fetiche do eu não preciso mais de uma pessoa, eu consigo fazer isso com uma máquina e consigo ter um custo quase zero. Que isso é uma grande fetichização de business. Isso não estamos falando sobre música aqui. Agora, o que tá rolando, que é uma trend que eu mordo a minha língua, que eu falei que isso não era nada, e virou, e ninguém fala, é cover de IA. E o que isso pega? Porque isso não é uma coisa demais. Não é uma coisa nova fazer cover de música com outra cara. Eu vi um vídeo teu falando disso. Histórias de bandas que fazem isso há muito tempo. E coisas geniais, tipo de Dread Zeppelin, que fazia a versão reggae de LED, a Senhor Coconut, que é um cara que faz versão meio latina de Kraftwerk, sabe? Tem tudo, assim. Race Dixie, que fazia a versão country de heavy metal, Hell Songs, que faz música meio celta de heavy metal, enfim, tem um monte de coisa sendo feita há anos por gente. Agora o que rolou é que rolou um boom de versões de IA, aonde você tem essa junção dessa nostalgia, dessa familiaridade de uma música que você conhece, aonde a composição da canção, que para mim, né, eu já falei aqui, é uma coisa importantíssima, e as canções são muito especiais, porque elas são músicas de 40, 50, 60 anos sendo tocadas de outra forma,
vestidas com uma roupa que você nunca viu antes. Então é uma novidade de uma coisa que você já conhece. Isso é uma explosão cerebral assim de dopamina muito forte. E ninguém fala disso. E é uma trend que explodiu nos últimos 6 meses. Explodiu. E eu meio brincava com o pessoal lá da Moises, quando eles começaram a fazer clone de voz, eu falava, cara, imagina você entrar no seu Spotify, no seu streaming e falar, eu quero ouvir o disco da Britney Spears cantado pelo Prince. Então, nenhum sistema de streaming conseguiu ainda entregar esse gimmick, mas a gente já tem isso acontecendo. Você entrar no Spotify hoje, no, sei lá, qualquer streaming, você vai achar versões de música feita por IA, tipo, uma tonelada, assim. E sendo legalmente feitas, porque para você subir lá você precisa ter algum tipo de autorização. Então ainda consegue manter o ecossistema autoral vivo, não é simplesmente uma usurpação da obra do outro, né? Cara, não, e tu falou a parada do... Isso eu acho muito incrível, eu vi vários, tipo 50 Cents em reggae, e muito bem feito, muito redondo, né? Eu acho incrível. E aí tu falou uma parada, cara, que para mim faz muito sentido, que é a AI, primeiro, as pessoas querem fazer AI, principalmente em vídeo, por exemplo, quando eu vejo no meu mercado, elas querem que a AI faça exatamente o que uma câmera faz. Claro que tá chegando lá, tá se chegando, mas o legal da AI, às vezes, não é exatamente o que a câmera faz, é o que a câmera não consegue fazer, certo? Então, sei lá, cara, se a gente tem, por exemplo, um personagem diferente, com uma estética diferente, com um jeito diferente, e aquilo a gente consegue animar, botar uma voz, fazer... Cara, isso que é o legal da AI. Não é tipo, olha só, tem uma cena que é igual uma RI, câmera RI. Pra que se existe a porra da câmera RI? Claro que é custo e tal, entendeu? É exatamente isso que eu penso quando eu vejo coisas feitas de vídeo por IA, que parecem alguma coisa. Por que vocês não fazem coisas que não dá pra ser feita? Tipo assim, vamos pegar uma coisa prática. Pega Barry Lyndon do Kubrick, que ele teve que criar uma lente, né? Você sabe essa história. Ele foi lá, cerrou, né? Sim. O cara teve que criar uma lente que hoje em dia se usa muito para conseguir filmar com luz de vela. Mano, como é que você consegue fazer uma imagem que é impossível de ser feita com uma câmera hoje? O que seria, né? Seria filmar embaixo d'água com pouca luz? Não sei. O que é um cenário impossível com uma câmera, mas que seria possível com IA? Isso seria foda. Isso seria foda. Isso seria foda. É o feitiço de ficar tentando tirar o ser humano do troço e não, olha só, agora a gente pode fazer. Isso eu acho uma pira... E aí tu vê, obviamente, quando tu olha alguém... Ontem mesmo um amigo meu, ele é CMO de uma empresa, ele me mandou uns vídeos. Cara, dá uma olhada nisso, o que tu acha? Cara, aquela coisa do VO3 do cara falando, oi, olha só, aqui na empresa, e pá, e dá pra ver que é... Falei, cara, olha só, velho, as partes que não aparece ele falando, só o áudio, ok, corte, tá legal, cara, mas ele falando, não... Sabe, não tá legal, velho. Ou não sei que tu queira dizer que é uma AI mesmo, e tá tudo bem, eu acho que daí, ok. Mas não queira passar pra trás, não tem como enganar, cara. Sabe, assim, não dá pra enganar. Nós somos, o cérebro humano, ele é treinado pra ver, principalmente seres humanos, né? Então, quando tu vê, assim, por exemplo, eu vejo uns videozinhos, cara, de umas campanha da Nike não sei o que, de música eu vi esses dias, que era aquele disco da Voyager de ouro, que foi pra... Né? E eles fizeram um ET numa loja de disco. Cara, aquilo ali me pega demais. Caralho, isso é criatividade pra mim. Isso é tu pegar uma ideia que... Com uma estética e com uma linguagem que não é real mesmo. E aí, velho, teu cérebro desconecta, daí tu aceita qualquer coisa ali, o cara... Tudo bem, né? Mas eu também acho, daí eu quero te entrar em outro papo aqui, que é o seguinte, agora voltando ao papo dos júniores, da produção e tal, eu tenho uma opinião, assim, que pode ser totalmente infundada, mas pode ser que tenha um fundamento. Eu fui criado na música eletrônica, assim, né? Então, criado que eu digo assim, desde muito novo, eu gostava de música eletrônica, dos dance hits e lá, os borbulhantes da Pepsi, e eu gravava as fitinhas e tal, e aí eu descobri, e aí o design pra mim entrou quando eu, 14, 15 anos, comecei até antes, eu
descobri umas músicas eletrônicas de umas festas, e eu comecei a fazer flyer, então eu sempre me criei na música eletrônica. Mas eu gosto muito de rock, eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de outras coisas também, né? Tirando sertanejo enfim, mas nada contra. O que eu acho? Eu acho que até os anos 90 se criou músicas boas, tá? Assim, aí eu vou ser bem polêmico, tá? O que é música boa, o que não é. Mas eu digo, claro que tem coisa boa hoje que nasce, óbvio, né? Mas eu acho que daí, se tu pegar uma discografia dos anos 70, de qualquer área, 70, 60, 70, 80, qualquer área. Tinha lixo? Tinha, eu acho que tinha. Mas a dificuldade de gravar e a dificuldade de produzir era um filtro proibitivo já, que nem escrever, né? Então, um livro, porra, meu, para tu publicar um livro, existiu, e sempre, ainda existe, né? Mas assim, hoje é bem menor, uma barreira muito grande, até tu. Então, assim, tinha um editor lá que olhava para aquele livro e dizia: caralho, meu, eu não vou, isso é um lixo, não vale. E aí, automaticamente, isso se criava um mercado muito mais consistente, com muito mais coisa. Com o advento não só da AI, tá? Eu tô falando aqui até inclusive tecnologia, a gente viu, né, nascer o Ableton Live, todos esses aparatos. Hoje em dia, tu pega o top 50 Brasil, e eu, assim, nunca escuto, mas quando eu olho o top 50 Brasil, eu não entendo de música, cara, nesse nível, mas eu não consigo compreender, escutar, sabe assim, eu não vejo qualidade ali, tem coisa, uma coisa ou outra. Tu acha, aí é a tua opinião totalmente profissional, assim, na tua opinião, não tô falando de ser saudosista, eu acho que ninguém é saudosista, mas antigamente, lá atrás, existia assim uma qualidade fonográfica maior, assim nesse sentido de arranjo de tudo, produção, e que se perdeu hoje por N motivos, de repente por ter que o mercado tá mais rápido, tem um Spotify que é outro modelo de negócio, dananã, ou não, ou na verdade, cara, depende do que tu escuta, ou como é que é a tua opinião nesse sentido, assim? Eu acho que o que acontece, tentando resumir, mas a gente pode se aprofundar, mas tentando resumir é que quanto mais a gente volta no tempo, mais raso era a sua colher para passar num chorume e tirar só o que é bom. Por quê? Um exemplo bem pragmático, assim. Para gravar uma música vocal, uma canção, nos anos 40, você tinha que cantar forte, porque você estava na mesma sala que uma banda inteira. E o posicionamento seu lá na sala, coloca fulano mais para cá, virado para lá, esse microfone para cá, outro ali, e já gravava para uma fita, já aquele som é o som que o cliente vai ouvir. Então tinha um nível tinha um range menor de possibilidades tecnológicas, então você precisava se adequar àquilo e você precisava não errar para ser eficiente como negócio. A pessoa tinha que ser muito boa. Por isso que cantores dessa época, intérpretes dessa época, nos 40, 50, 60, são muito sobre-humanos. Eu tive a bênção de poder gravar com a Elza Soares. Cara, era um take. 2. Teve música que a gente gravou 3 porque eu quis, ou ela falou que errou um negócio que eu nem saquei o que era. Mas, então tem uma questão puramente quase que é uma limitação tecnológica e de processo que faz com que só o que é muito incrível sobreviva, certo? A partir do momento que a gente começa a ser mais democrático, né, quando você começa a poder fazer overdub, você consegue gravar uma banda e depois gravar a voz, você consegue cantar mais fininho, mais assim. Por isso que a gente teve Bossa Nova. Bossa Nova dava para você testar um pouco mais com dinâmica do que um samba, chicatão, né? E você chega nos anos 70, onde você tem 16 pistas que você consegue gravar, e o som muda completamente. Então você ouve um disco do Earth, Wind and Fire de 78, aquilo era um bagulho surreal. Assim, a quantidade de informação sonora que tava ali pra época era um negócio, tipo assim, que loucura é isso? Mas mesmo assim você ainda tem custos proibitivos que
fazem você passar por uma cadeia, por várias peneiras, até aquilo ter uma luz verde para falar pode fazer. Então você tem muita curadoria sendo feita, que deixa de fora muita gente, que exclui também muita gente talentosa, mas que talvez não ticava todas as caixinhas. O que a gente vê com essa super, hiper democratização do mundo digital, né, a partir dos anos 80, mas dos anos 90 para frente, é realmente a possibilidade de qualquer um gravar disco. Tecnicamente falando, eu vivi isso, né? O estúdio de som, quando chegou uma coisa chamada ADAT, que é um gravador de fita de 8 canais digitais que gravava numa fita de Super VHS. A quantidade de estúdio de gravação que explodiu nos anos 90 usando esse combo, eram tipo 3, 4 ADATs ligados juntos, que dava 24 ou 32 pistas, com uma mesa Maqui de 32.8. Esse era o combo que um monte de gente comprou aqui, e muito disco dos anos 90 foi feito assim, com muito menos grana. E muito mais gente conseguiu gravar coisa. E aí, por pura amostragem, por pura estatística, a gente começa a ter coisas que parecem não tão incríveis. E eu acho difícil usar o termo música boa e música ruim porque é muito subjetivo. Mas a gente começa a ver que, porra, não é toda canção que merece ser eternizada. Às vezes não é toda ideia. E aí é muito louco você ver que hoje em dia mesmo, sabe? Vamos pegar 2010, 2011, tem uma música da Katy Perry lá, aquela Teenage Dream, que é a mina que fez essa música chama Bonnie McKee. Tem um Reels dela que eu adoro, que é ela indo ver as letras que ela fez antes da letra final. E são várias letras bosta. E ela fala, olha essa letra que bosta. A gente ficou refazendo essa letra até chegar na versão 7. E aí ela falando, cara, hoje eu dou play numas músicas e parece que é a primeira ideia. E provavelmente é. As pessoas, porra, vou botar essa letra aqui, vou botar... Se eu chegar agora pra você aqui, fazer uma letra qualquer, ó, vou tirar um raio-x do dente, depois usar um fone e gravar isso e botar num Suno, sai uma música que soa como uma parada. E aí a gente abre esse espaço pra um monte de coisa que talvez eu não queira ouvir. E aí a gente entra num lance muito louco de IA generativa, que é mais uma coisa masturbatória e um lance de satisfação pessoal do que realmente você quer comunicar aquilo e aquilo tem força para ser comunicado. Entendeu? Eu fiz uma música para minha sogra. Foda-se, quem quer ouvir isso? Tá, mas tu acha então que nos anos 40, 50, só com uma amostragem menor, também tinha merda dentro da escala? Não é um fator cognitivo, inclusive, que acontece que, por exemplo, nos dias de hoje, como é que existe um Top 50 Brasil? Eu tô falando só o Top 50 Brasil por um exemplo, assim, mas como é que se tá no top 50, aí a gente vai entrar em outro papo, né? Por que tá lá, se pagaram pra tá lá ou não, mas vamos dizer que existisse um algoritmo realmente que é só quem escuta mais mesmo, por isso que tá lá, tá? As pessoas escutam, então assim, as pessoas estão escutando coisas que não são tão boas, vamos dizer assim, tão boas entre aspas também, né? Que nem, não existe cultura boa e ruim, é cultura, mas... será que não é todo mundo que de alguma forma tá também emburrecendo, entre aspas, assim, por ser tanto churume, acaba que, beleza, eu nem escuto, é tanto churume que chega uma hora que quando vem uma coisa boa, nem chega essa coisa boa em mim, porque eu tô imerso, eu não passo o dia inteiro escutando música aleatória pra mim encontrar o que é bom. O cara olha, abre ali, gosta de escutar tal coisa e segue o sertanejo dele, ou segue, sei lá, o que ele gosta, e aquele cara tá produzindo aquele tipo de coisa, entendeu? Então, será que nós, e eu tô falando da música, mas pode ser em todas as áreas, design é a mesma coisa, por exemplo. Antes, eu lembro que eu fiz a transição da fotografia por croma, que a gente fazia, quando tu fazia uma foto, cara, tu fazia um croma, e aí tu tinha publicidade, era uma merda, então custava um dinheiro do caralho aquilo, porque eu lembro que eu fui assistente à arte uma vez no estúdio de fotografia, o cara demorava um dia inteiro pra passar a luz do troço, pra fazer a foto, ele fazia a foto, e aí ele mandava escanear aquele croma, então eu olhava, né, naquele negocinho pequenininho, escaneava, vinha o troço,
E aí, quando vinha, né, mano, antes do Photoshop, eu peguei a época do Photoshop já. Então, pô, arrumava no Photoshop, pá, aqui, não sei o quê. Mas era um rolê completo. Hoje, daí quando veio o digital, eu lembro que veio as câmeras digitais. Cara, o cara fazia 150 mil fotos no mesmo dia, ali na hora, a gente já viu que. E aí, ok, mudou drasticamente. Mas o cara que fazia as fotos e ele era um bom profissional, ele, que nem tu disse do mato no início, ele passou o rolê todo do mato. Então ó, só mudou a ferramenta pra ele. Pra ele sim se tornou um troço muito mais foda e muito melhor. Mas o cara que já pegou as fotos digitais, ele não passou pelo mato. Então o que ele produz, o material que ele produz já não é questionável que eu digo, mas não sai com aquele filtro todo. E será que não é isso que tá rolando assim, cara? Todo mundo tá tendo acesso a um monte de ferramentas generativas de todo tipo, música, foto, imagem, vídeo, caralho. Acesso à internet, acesso à mídia barata, entre aspas, porque hoje tu bota um anúncio no Instagram ali, roda e o troço funciona, e isso tá povoando a nossa cultura de um modo geral. E aí a cultura de um modo geral nossa está com uma qualidade questionável, saca? Será que não é isso ou é uma teoria meio bizarra? Não, eu acho que sim, acho que existem estudos que falam que a gente diminuiu nossa capacidade cognitiva como povo, né? Do mundo inteiro, não estou falando daqui só. Então a gente tem tem um estudo, das coisas falando que a qualidade dos discursos de presidente dos Estados Unidos, o vocabulário da década de 1920 era de alguém formado numa faculdade, e o vocabulário do Donald Trump é de uma criança de 6 anos. Então a gente vive um reflexo de uma desestruturação educacional, eu acho. Então não é só na música, é em qualquer área. Uhum. E o que acontece, eu acho, na música especificamente tinha coisa ruim? Tinha, mas custava tão caro para ser feito que tinha que ter algum respaldo. Então vou citar um exemplo que talvez seja um pouco sacana, mas tem um cara chamado David Axelrod, que era um puta músico, arranjador, fodão. Tem uma música dele que é um sample do Next Episode do Dr. Dre. Foi tirado de uma música desse cara. Esse cara produziu um disco de um ator chamado David McCallum, que era um cara que, assim, mano, não era um artista foda, mas era um ator, né? Então é um pouco meio tipo, vamos ganhar um dinheiro com essa porra aqui, grava esse disco desse ator. Mas, mano, chama um David Axelrod, o cara não vai dar um ponto sem nó. E aí ele tem uma música chamada House of Mirrors, que é animal, que é um foda, assim, eu adoro, eu ouço até hoje, mas é um cantor que é um ator que não... Mesmo assim, pros níveis de hoje em dia, era um cara com mais habilidades. Mas, meio comparando com o que tinha lá, era meio um golpe, era meio um... Era meio popularzão demais, assim, não era da academia, né? Exato, não era um puta artista. Uhum. Mas, mano, tinha uma parada assim de querer ganhar dinheiro, que é o que a gente vê hoje. Já tinha lá. Então, o que eu sinto, sim, existe um emburrecimento, e eu acho que existe também uma baixada desse sarrafo, assim. Sarrafo baixo, qualquer um passa, qualquer um pula esse muro hoje em dia, né? E aí você fala, pô, você tá querendo ser exclusivista. Não, eu só quero que você pare para pensar se aquilo merece ir pro mundo, no sentido de você se comunicar, no sentido de você se autoexpressar. Essa sua autoexpressão vai ter uma ressonância positiva, vai ter uma ressonância relevante, ou é só uma vomitada que você quer dar? Então, vai no canto ali, vomita, né? Por quê? Eu falo isso porque não é toda a música que eu fiz na minha vida que eu acho que vale a pena você ouvir. Né? Eu acho que é sei lá, a cada 100 coisas que eu faço, uma eu acho legal, entendeu? Para essas pessoas é para cada 2. E aí você fala, porra, mas eu uso sempre uma coisa numérica, uma comparação numérica. O Paul McCartney cita na autobiografia. Eu ouvi isso dele. Uhum. Que eles fizeram 500 músicas antes de Love Me Do. Não é antes de Love Me Do, mas antes de decidir que Love Me Do seria o primeiro single deles. Então eles
ele passou pelo processo de compor 500 músicas pra falar, essa aqui é uma música foda. 500 é um número, não é, umas 500 não, 500 músicas. O Desmond Child, que é o maluco que compôs Live La Vida Louca, Living on a Prayer, Wake Up in Vegas da Katy Perry, enfim, um monte de coisa. Esse cara compôs 5.000 músicas na vida dele, conseguiu fazer gravar 1.000, quer dizer, tem 4.000 que foi pro lixo, ninguém nunca ouviu, e dessas 1.000, 10 foram parar no primeiro lugar. E o maluco me entra na minha DM e fala, joguei uma letra no Suno, fiz isso aqui, você não quer mandar pra Glória Groove? É tipo, eu aprendi a fazer arroz hoje. Eu quero ganhar uma estrela Michelin. Eu vou chegar pra Paola Carrossel e falar, coloca aí no seu menu. Cara, isso é uma teoria que eu tenho sempre, mas essa é a idade dá, tá, irmão? E aí não adianta. Quando tu falou dos cursos, eu sou um cara. Eu peguei um ranço de curso, cara. Um ranço. E assim, querendo ou não, eu sou do mercado educacional, eu gosto do mercado educacional. Acho que sinto prazer em educar, em ensinar o que eu sei, trocar ideia, enfim, né? E aprender e tal. Só que o excesso de cursos online, essas formas de lançamento, essa enxurrada de coisa que ocorreu nos últimos anos aí, acabou fudendo totalmente com o mercado, porque tem muita gente boa pra caralho, que dá aula pra caralho, e o cara não quer entrar nesse mercado, porque ele pensa exatamente isso. Eu não vou ser um picareta vendedor de curso que oferece, mas enfim, o lance do curso, eu só quis dizer que tu falou do cara que ensina a tu ter experiência. Cara, por que quando... Hoje eu fiz 40 anos, né? Eu acho que tu já tem 50, eu vi tu um dia falando uma coisa dessa. Eu lembro exatamente quando eu fiz 30, eu lembro que caralho, 30. Agora, quando eu fiz 40, eu senti a mesma coisa. Caralho, que massa. Eu acho muito massa. Porque tu teve 40 vezes, eu dei uma volta em volta do Sol. E em 40 vezes, que é bem mais que 20, é bem mais que 30, em 40 vezes, eu repeti vários erros e várias vezes aconteceu as coisas. E é essa renderização da vida. 40 vezes eu renderizei a vida, de alguma forma, em um ano, me dá um conhecimento maior de que quem fez 30. E o maior não é melhor, é maior, tá ligado? É uma amostragem maior, né? Então, não tem como eu atalhar, não tem como atalhar isso, cara. Não existe forma de eu atalhar isso. E aí, quando tu fez 40, ou 50, 60, 70, tu olha pro troço, tu diz assim, caralho, olha só, eu acho que não tá tão bom isso. Por quê? Porque na 27ª vez eu fiz uma coisa parecida e aconteceu determinada coisa. Então tá. Então agora eu já sei. Então é a experiência, porra. Resumo da ópera é a porra da experiência. E aí, cara, o lance do... Não, eu só quero falar uma coisa. Essa imagem que você me criou aqui de renderizar a sua vida. Cada ano que passa, você tem mais pixels na sua vida e isso, te dá mais... É uma difusão. Te deixa muito mais definido nesse sentido. Isso. E você tem mais possibilidades criativas nesse caso, né? Então muito forte isso, velho. É uma difusão. Quando eu comecei a estudar AI, eu fiz um curso, uma especialização no MIT, né? Para mim poder falar que fiz e poder dar uma calimbada né? Para um cara que é público, eu falo para todo mundo, eu não vou ficar falando besteira aí, né? Daí eu fui estudar em algum lugar que era legal. E aí eu aprendi, na época, difusão de imagem. E aí quando eu aprendi o lance das redes GANs, né? E o lance de difusão e tal, irmão, aquilo ali mudou drasticamente o jeito que eu penso sobre as coisas, inclusive, porque é isso, assim, é o raciocínio de... Se tu pega, que tu falou da música, eu peguei, eu tô fazendo a música aqui, o celular, bababá, beleza, lanço. Isso é uma vez só tu renderizou, cara. Tu nem renderizou direito. É aquela coisa de estudar, por exemplo, quando eu tô estudando para uma certificação agora em janeiro da NVIDIA, de agentes, AI e tal, eu já sei como é que eu fiz. Eu imprimi a porra de uma apostila gigante, fiz um deep research foda da prova e tal, e eu tô lendo. Irmão, eu não entendi nada até agora. Nada não, eu entendi 30% até agora. Mas eu vou ler até o final. E o que vai acontecer? Depois eu vou ler de novo. Cara, é que nem ler livro, tá ligado? Toda vez, que nem ver um filme de novo. Quando tu vê um filme de novo, tu vê partes daquele filme que tu não viu, tu não entendeu, tá ligado? E o que acontece, eu acho que hoje, é que as pessoas, elas não querem renderizar, cara. Elas querem renderizar uma vez só, elas querem o rápido, elas querem... E não é culpa delas, eu acho que a gente vive que nem naquele filme do Wall-E, o desenho aquele que é o bonequinho, sabe que eles estão tudo gordão, andando
nas cadeiras, né? Tudo automático, eles não pensam mais, não fazem mais nada. Tudo é automático. Eu acho que por esse excesso que o capitalismo nos deu de simplificar, 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 o ato de simplificar é prejudicial. Porque o ato de sofrer, a zona de conforto, aquele lance de tu se fuder, vamos dizer assim, na palavra bem certa, o se fuder, na real, é positivo, na grande maioria das vezes. É positivo, porra, né? A fricção de estar vivo. Isso. É a sua condição, não é uma escolha, é a sua condição. Você é isso, e então aceita e navega nisso, sabe? Não entra numa de querer ser tudo seguro. Não existe tudo seguro. Não tem. Né? A vida não é segura, porra. A gente tá girando num bloquinho de pedra a milhão voando, caralho. E a gente criou na nossa cabeça uma ilusão, cara. Uma ilusão que o mundo é isso que tem em volta da gente. Ah, meu carro, meu computador, a Apple, e não tem nada. Né, é maluco. Isso é coisa de filosofia, mas é maluco. É muito maluco. E é isso aí, eu acho que a frustração, as pessoas não querem se frustrar mais, a galera não quer se frustrar. Eu acho que essa geração que entrou... Eu acho que a nossa tem um monte de erro também, com certeza. E a gente vai ver, mas eu acho que a geração que entrou tem uma dificuldade, 2 gerações já na frente agora, né? Assim, quase. Que é essa questão da frustração, né? Ontem eu vi, por exemplo, uma coisa na televisão, eu não assisto mais TV aberta, mas eu gosto de assistir muito no domingo o Fantástico. Eu não sei, é uma sensação que eu tenho que parece que eu estou conectado na sociedade, assim, sabe? É uma viagem. E aí eu vi uma notícia, uma coisa, que era o seguinte, o aumento dos professores reclamando, tipo assim, os professores saindo das escolas porque sofrem ameaça, cara. Sofrem, assim, tipo, abuso, assédio, violência. Cara, os professores, cara, numa escola... Eu, na minha época, nós se cagava de medo dos professores, velho. Tipo, tinha uns professores mais legais, que eram os que ensinavam melhor, e tinha uns professores pão no cu, que eram os caras que a gente odiava. Mas a gente respeitava os caras, meu, entendeu? Tipo, não tinha muito o que fazer. Os pais da gente, eu fui criado, cara, nossa, meu pai nunca levantou, assim, ó, minha mãe me cagava a pau, assim, eu gosto de brincar, assim, porque eu aprontava pra caralho também, mas assim, nunca sofri violência no sentido, assim, né, abusivo, né, normal, tomava ali uns pau porque fazia merda, mas meu pai nunca, assim, e cara, hoje tu vê uma geração que eles batem nos professores, porra. Os pais, cara, tu vê os pais no shopping, tu vai assim ver a criança, irmão, cagando na cabeça dos... Sabe? Então eu acho que é um conjunto de coisas na nossa sociedade que os pais de hoje não sabem ser pais. Agora eu entrei num papo, mas assim, é só porque tem a ver com o lance da inteligência coletiva nossa. Os pais da gente não sabem, os pais da galera de agora não sabem ser pai, porque são a gente, por exemplo, que, né, também não aprendeu muito. A galera que entrou bem mais novinha, acho que não sei nem o que vão fazer, porque uma galera que tem o chat GPT, tem tudo e tal, então, sei lá, eles vão sair de casa com 50 anos, se é que vão sair de casa, não sei. E aí o que tu pensa, cara? A sociedade, o que vai ser a sociedade lá adiante? Aí eu tava vendo uma foto de quem era influenciador em 1920 e quem é influenciador agora. Aí, voltando ao papo do influenciador, que eu também, quando eu falo, cara, o que tu faz da vida hoje? Mano, eu sou designer de formação, sou um cara que trabalho no mercado criativo, então hoje eu faço várias coisas, mas eu não sou influenciador. Eu uso a ferramenta de rede social e tal para passar adiante um pouco dos meus conhecimentos e tal, e eu influencio. Se eu te influencio, mano, não é a minha missão te influenciar. Se eu faço isso, ok, beleza, mas eu não, inclusive, assim, teve uma época que eu dei uma migrada, comecei a ganhar bastante dinheiro com isso, e eu fiquei preocupado, eu pensei assim, caralho, mano, isso aqui é cíclico, daqui a pouco essa porra vira para um outro lado, e eu abandonei todo o rolê de que realmente, então hoje, eu sigo estudando pra caralho, sigo fazendo projeto, sigo entregando projeto, claro, coisas hoje um pouco mais que eu curto, pra não perder o pezinho na água, entendeu, cara? Porque se tu tirar esse elo, tu vira o cara que um dia ele tá falando de mercado financeiro, no outro dia o cara tá fazendo influência, construir um canal de culinária, e daqui a pouco ele tá na onda do TikTok, entende? Que é um cara... Mas não é isso que eu queria dizer. O resumo a gente tá numa fase que era o influenciador em 1920 e agora.
Era aquele. Lembra aquela foto que teve o Einstein? Tem todo mundo naquela. Teve lá uma. Acho que foi em Berlim ou foi em Paris. Teve uma reunião dos pica, todo mundo que era cientista da época. Aí tem uma foto famosa que é só macho, inclusive. Acho que tem uma mulher naquela foto. Aquela galera era os influenciadores. Einstein era o influenciador da época, assim. Era o cara que. E aí tu vai pegar os influenciadores de hoje, cara, e tem muita gente boa, tá? Não tô falando aqui, não é todo mundo. Mas realmente, a maioria da galera que. Puta, é uns caras assim que tu pensa, irmão, que pena, por que esse cara tá fazendo isso, sabe? Por que ele, já que ele tem esse poder, ele poderia fazer um trabalho um pouquinho melhor. Eu não tô nem dizendo aqui que tem que ser acadêmico e nem nada disso. Mas, porra, irmão, mas eu sei, porque o cara tá na onda do algoritmo, ele tá na onda da dopamina que o like dá, da dopamina que o vídeo viralizar dá, que eu sei, eu vivi isso também, eu sei qual é, tá ligado? Então, enfim, eu nem sei por que comecei a falar disso, mas eu acho que é... Eu acho que tem totalmente a ver com a história da primeira renderização, da primeira ideia, primeiro caminho, primeira coisa. O que é? Isso aqui vai dar certo? Então faz. Você não... Isso se reflete em qualquer trabalho criativo, e acho que, na verdade, em qualquer trabalho que seja, que é o que você está entregando de real valor. Então, quando você paga uma grana para comer um fígado que foi feito por um chefe foda, mas fígado custa nada, por que eu vou pagar essa grana? Não, porque tem todo um processo para preparar e para escolher e para fazer que vai te dar uma experiência X, né? E é o que eu sinto com isso, assim, as pessoas elas abrem mão de elaborar um pouco mais, simplesmente para poder surfar. E às vezes perde uma onda que poderia ser muito mais legal só para pegar essa primeira que tá ali, entendeu? Então eu sinto que é um reflexo geral, é um assunto antropológico, não é simplesmente tecnológico. Eu acho que a IA está funcionando também como um grande catalisador de escolhas que a gente já fez como sociedade há muito tempo. De comoditização de arte, de supervalorização de grana, e desse valor só. E quais os outros valores que a gente tem na nossa vida? Quais as outras métricas que a gente pode ter de sucesso que não seja só acúmulo de dinheiro, né? Então, eu acho que a gente abriu mão de algumas coisas e a gente está vendo que agora faz falta. E eu tenho visto uma meninada correndo atrás disso. Então a meninada indo comprar VHS, indo comprar fita, indo comprar essas... vinil tá todo ano cresce mais caro. Não, e mais caro, né? E vende mais. Vende mais do que há 10 anos. Então, acho que existe uma tentativa de reconexão. Agora, existe uma outra parcela de gente que está tão dissociada e está tão ensimesmada que enxerga na IA um fetiche da transhumanização. Eu vou fazer um upload do meu cérebro num robô e vou viver 1000 anos, ou para sempre. Que é uma completa dissociação da vida, do que é estar vivo. E aí eu acho que é a falta de terapia mesmo. Que é um negócio que deveria ser quase obrigatório. Não, é. E é a primeira vez que a gente tem na sociedade tecnologia para passar limpo todo o nosso conhecimento. Acho que a AI é muito isso, assim, é um reflexo de tudo que a gente viveu. E a gente nunca teve esse quadro pintado na nossa frente, assim. A gente nunca conseguiu uma tecnologia que... a gente fala de Big Data há muitos anos já, né? Eu, desde quando era novinho, já via a galera falando disso, só que estava na mão de muito pouca gente, assim, e não tinha todos os dados raspados, né, de uma forma que nem tem agora, assim, que a gente tem o GPT, agora, Gemini 3 ontem saiu, o GPT 5.1, enfim, a gente já está desde o 4.5, se eu não me engano, e já acabou os dados, não tem mais dado para raspar, a gente já raspou pra caralho. Mas olha que louco, né? Tem a ver com uma coisa que você já falou aqui, que é o lance do Veo 3, né? O Veo 3 tem cara de Veo 3, o Suno tem som de Suno. Toda IA tem um viés, tem um bias, né? É muito louco o termo bias, que o bias a gente usa muito em som porque as fitas tinham bias, que era um filtro. Então toda IA tem um filtro. Então, por mais que a gente fala que seja democratizado ou que a gente conseguiu raspar tudo, foi raspado por um vetor, por um jeito de olhar, e vai ter um viés. Então, para mim, o viés hoje em dia que é o mais que grita e mais me irrita profundamente é gente que escreve roteiro
com o chat GPT e você começa a Uhum. sacar no texto que é feito por chat GPT, que é sempre tem aquela negativa, sempre tem que ter, não é sobre não sei o que lá, é sobre não sei o que. E sempre tem tipo, tríades, assim. Ah, por que você vai conseguir isso, isso e isso? E aí é a mesma estrutura, e você começa a ver, tipo Neo no Matrix. Você Aham. tá vendo o vídeo lá e fala, é mais um feito GPT, é um GPT. E aí o que pega? Texto feito por mim, que é do meu jeito, e o seu é feito do seu jeito. Então o meu vai ser sempre do meu jeito, entendeu? E eu até tentei usar, eu comecei a usar, a gente, fazer roteiro. Nossa, eu nunca diria isso. Aí eu vou lá e reescrevo do meu jeito, faço do meu... E é um pouco mais trabalhoso, mas como eu já tive tanta fricção nessa vida, para mim não é nada. Para alguém que nunca teve que fazer isso, ai, vou ter que escrever um roteiro, puta que pariu, sério, como é que eu começo? A pessoa não sabe começar. Cara, e daí tu falou uma parada. Eu também, cara. Eu sou nerdola pra caralho, assim, de automação e os caralho. Pô, chegou uma hora que eu pensei, caralho, vou automatizar tudo. Vou meter aqui, vou automatizar meu processo. Quando eu comecei a fazer, mas assim, o meu lado nerd, mas o lado perfeccionista grita muito mais alto, eu comecei a olhar para aquilo e pensar assim, caralho, olha só, meu, eu poderia fazer 20 posts por dia, mas não é esse rolê que eu tô. Eu não quero, não é esse rolê. Não é o rolê não é o rolê de ser famoso a qualquer custo, não é, cara. O meu rolê é muito mais assim, eu sinto prazer em isso que eu tô fazendo contigo agora, que é trocar informação e eu tenho uma palavra que chama-se, que é um tesão, mas é um tesão pelo intelecto, tá ligado? Eu não sei exatamente a palavra, tem uma expressão pra isso, assim, que é quando tu sente tesão nas pessoas, mas é pelo intelecto das pessoas, não é pelo... E eu tenho muito isso, assim, tanto é que eu nunca estudei na minha vida formalmente, agora eu quero fazer mestrado, doutorado, eu tô no rolê do doutorado, então agora eu tô fazendo uma faculdade pra fazer o mestrado, pra fazer o doutorado, por pilha, só por fazer. Então eu tenho essa pegada. Quando eu faço o GPT, por exemplo... o que acontece é, eu comecei a perceber que eu acumulo muito mais token sem necessidade. Então eu vou lá, faço um roteiro. Pedi pro ChatGPT fazer um roteiro. Cara, eu só gastei token, porque eu olho para aquilo e digo assim, caralho, meu, não tem nada, eu começo a trocar o troço, eu troco tudo. Então era mais fácil eu ter feito do zero eu mesmo. O que eu faço, aí são processos de trabalho que eu comecei a perceber. Por exemplo, cara, Deep Research, eu adoro essa funcionalidade, porque eu vou lá e subo um PDF de alguma coisa que eu quero aprender, por exemplo, a prova certificado da NVIDIA, tá aqui, ó. Aí eu peguei o PDF da NVIDIA lá, que dá todos os tópicos que tem que estudar para a prova, subi no chat GPT e pedi para ele, cara, faça uma pesquisa profunda para mim desses tópicos aqui e pau. Mano, ele me cuspiu lá 40 páginas iradas. Mas eu não quero pegar aquele material ali e vou botar no meu blog. Eu vou sim. Aquilo ali simplesmente é uma primeira renderização, é o meu primeiro render de todo o conhecimento. Aí ali eu capto, pô, olha só, tem esse termo que eu nem sabia que existia, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Faço um segundo DP Search, caralho, com muito mais aprofundado. E aí eu vou usando a AI para me tornar eu mais eficiente. E aí eu descobri uma outra coisa, irmão, que eu quero já a tua opinião já para aprender nisso. Qual é o futuro do rolê, tá? Qual é o futuro do rolê? A minha visão do rolê, do futuro, de toda coisa, toda a sociedade, é a seguinte. O Léo, o Felipe, o avatar do Felipe, vamos dizer que nós vamos ter um avatar, um digital twin. Então a gente poderia ter o Felipe versão digital. Se tu fizesse uma versão digital tua, na primeira vez que eu visse a boquinha, que fica meio ruim o lip sync aí, né? Aquela boquinha meio... mano, eu ia parar de te seguir. Naquele momento eu ia parar de te seguir. Sabe por quê? Porque muito mais do que... olha só que louco. Muito mais do que a informação que tu tá passando adiante, porque a informação em si, ela tá disponível há muitos anos já, disponível para todo mundo. É o esforço que tu botou naquilo para curar para mim e trazer para mim com o teu pensamento e do teu jeito. Então, o esforço relativo àquela tarefa faz parte da entrega como um todo, na minha visão, na minha percepção, para exatamente o caso do Instagram ali, que eu vejo a tua foto. Estou dando, né, acho que muda o contexto. Por exemplo, o contexto de eu estudar uma apostila, foda-se se foi em 2 minutos que ele fez para mim. Foda-se se a informação tá correta, tá tudo bem. Eu abstraio, não precisava contratar o Einstein para escrever para mim na mão isso aqui. Não, tá? Porque é informação. Mas quando a gente tá falando de expressão humana e tá falando de seres humanos produzindo conteúdo que pareça ser humano,
Aí que tá o rolê. O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, a inteligência artificial está dando acesso a todas as marcas ou todas as pessoas que não tinham acesso a fazer coisas boas, bem produzidas. Então, vou dar o exemplo da publicidade. A Nike sempre produziu conteúdo foda, pica, áudio foda, jingle, tudo pica pra caralho, assim, porque teve dinheiro pra produzir, sempre um dos melhores diretores, melhor produtor e o caralho, beleza. O Seu Zé da Esquina nunca teve esse poder, né? Então sempre ficou meio merda as coisas do Seu Zé. O que acontece agora? Agora o Seu Zé tem acesso a poder produzir coisas tão boas, tão boa quanto a Nike, certo? Quantos Seus Zés tem? Meu, 90% do mercado, 95% do mercado é formado por Seus Zés, assim, são empresas médio, pequena e média empresa, assim. Então o que acontece na minha cabeça? Todo mundo vai ter acesso agora a coisas melhores. Então vai subir o nível de todo mundo mínimo, né? Vai subir o nível de todo mundo. O que a Nike agora... Qual é o diferencial que a Nike tinha? Além da... Primeiro era a qualidade, então ela tinha a diferença de qualidade. Agora, como todo mundo tem a qualidade, mesmo que a gente sabe que o cara não vai fazer igual a Nike, porque não é só a ferramenta, né? Tem os caras, consegue se chegar muito perto. Qual é o diferencial que a Nike vai ter agora se qualidade já não é mais? Para mim, é acesso. Então, o que vai acontecer? Em vez da Nike começar a usar AI, a Nike vai fazer o quê? Ela vai pegar o cara que filma em Super 8 no interior, não sei da onde, um monge, não sei das quantas, e vai fazer o novo filme dela com aquilo que é totalmente braçal, que é totalmente revelado num banho de cromo, não sei das quantas. Que é um bagulho caríssimo, um bagulho completamente não é escalável, mas é único, tá ligado? Então, a Nike vai voltar a fazer coisas que no status quo normal agora é muito difícil fazer, né? Que antigamente era uma coisa óbvia, mas então eu acho que é sempre o zigue-zague, né? Eu acho que eles vão fazer isso. Mesma coisa que a música. Cara, se tudo é suno, tudo caralho, não sei o que, mano, o AFUDE agora vai ser ir pra porra de um estúdio, pegar uma fita não sei das quantas, gravar o bagulho não sei no que, sem autotune, eu vi um vídeo teu sobre os autotune também. Enfim, eu acho que o nível de dificuldade de ser difícil será o lado diferente, o lado humano mesmo, né? Então, tudo que for digitalzão, AI, já não vai ter esse apelo mais, né? Tanto, não sei, qual é a tua visão agora qual é a tua opinião, a tua visão sobre esse futuro, assim, o que tu tá enxergando, assim, qual é o rolê que te chama a atenção? Quando dá pra você fazer tudo, acho que a frase talvez mais bem estruturada seria: quando você pode fazer qualquer coisa, você faz qualquer coisa, né? Tipo assim. Então, se você consegue fazer um filme estilo Nike, aquilo deixa de ser o estilo Nike. Uhum. Porque, né? Então é exatamente isso que você disse, que eu acho que se reflete em uma coisa que já aconteceu antes da IATA. Por exemplo, pop, falando especificamente de música pop e música popular. A gente tem uma quantidade infinita de canais de som num programa de áudio hoje em dia, que eu posso botar quantos sons eu quiser lá. E a gente chegou num nível de rococó no pop, quantidade de ear candies e coisas, e sons, e delays, e a voz dobrada, não sei quantos canais para um piano e tal, papapá, que o pop dos últimos 30 anos foi ficando cada vez mais fractalizado, assim, de textura e tal. E aí, você pega um artista, tipo, eu fiz isso com 3, 4 artistas nos últimos 2 anos. Leva para um estúdio com uma banda e toca ao vivo. O olho dos malucos brilha, assim. E a performance é outra. Então tem a ver com isso que você falou do por que você está fazendo aquilo, da intencionalidade. Então, a minha intenção quando eu faço o meu vídeo, de curar as histórias e trazer para você, eu tenho uma intenção e você enxerga ela no meu vídeo, na minha boca, na minha micro... Aqui, ó, gravando expressão. aqui, ó. Exato, gravando com coisa aqui. Eu acho a fuder. Aí eu faço o meu Digital Twin, por quê? Por que eu fiz o Digital Twin? Qual que é a minha intenção em fazer um Digital Twin? É fazer... O assunto vai ser esse? Eu fiz um Digital Twin para te mostrar alguma coisa? Não. É só para otimizar e maximizar. Aí a pessoa, aí eu já perdi metade da minha audiência nisso. Porque cadê o valor que eu tô trazendo para você? Que tá na minha intenção de te trazer isso. Tá nesse tesão de comunicar. Porque eu achei foda. Quando eu soube aqueles...
pô, deixa eu fazer um vídeo sobre isso, que isso aqui é um bagulho que eu sempre quis saber. A minha linha editorial sempre foi o que o Felipe de 15 anos precisava saber, que hoje eu sei que eu quero passar pra ele. Então eu pego um monte de coisa aqui ao longo dos mano, sabia disso aqui, isso aqui, pá, olha só que louco. E todo mundo, que legal saber disso, que legal saber disso. Pô, como é bom a gente poder compartilhar, né? Muito. E eu acho que é um pouco isso que a gente está voltando a viver. Eu vi também alguém postou alguma coisa, algum estudo da meninada voltando a jogar jogos analógicos, né? Jogando Mahjong, jogando dominó, essa coisa da comunhão, do olhar no olho, de estar junto fisicamente ali presente. Que pra gente soa meio maluco porque a gente cresceu assim, mas imagina que essa meninada cresceu com os pais tendo briga na mesa e eles vendo o iPad. Então, eu sinto que o futuro... Primeiro assim, eu acho que é uma bolha. Eu sou da turma da Team Bubble. Eu acho que vai furar. Assim como furou a bolha.com. E não quer dizer que a internet acabou. Ela virou o que ela virou hoje em dia. Assim como a gente teve outras bolhas em outras áreas durante toda a nossa existência capitalista. Então a gente vai ver essa bolha estourar. Quem vai sobrar, não sei. Eu chuto, isso é um chute completamente especulativo. Eu acho que nenhuma das empresas que está ativa hoje vai sobreviver ao longo prazo. Talvez as que já existiam, tipo Google e Meta, que já tem uma musculatura para sobreviver a uma porrada dessa. Eu acho que OpenAI quebra. Ou vira too big to fail e aí os caras mantêm como uma coisa muito mais de honra e de geopolítica para parecer para o mundo que não quebrou, mas na verdade não é economicamente viável aquela merda. E eu acho que a gente vai ter ferramentas de IA com real adesão, com real capilarização e aplicação na vida, que não é isso que a gente está tendo hoje. Que tem muito a ver com essas coisas que você está indo atrás. Que você já está num nível mais pró, que acho que a partir daí vão começar a aparecer ferramentas realmente úteis. Porque a grande parte das soluções de IA que estão sendo insensadas são soluções para problemas que não existem. A gente não precisa de mais praticidade para gravar disco, gravar música. Já é fácil pra caralho. Produzir um beat é fácil, é rápido. Eu vou num song camp com os jovens, os caras fazem 3 músicas em um dia, sem IA. Com IA eles já estão fazendo 10 no mesmo dia. A gente precisa de mais 10 músicas hoje? E aí entra nisso, assim. Qual que é a sua intenção? Para mim é isso, assim. Qual que é a sua intenção de vida nesse planeta? Traduz isso em alguma coisa. Que isso vai viver, isso vai tocar as pessoas, isso vai te dar longevidade em vários sentidos. Então... Cara, eu sou do time... Desculpa. Não, manda pra falar. Não, eu sou do time da bolha também. E é uma coisa meio matemática, não tem muita teoria, tá ligado? Pô, tu pega a NVIDIA, bota dinheiro na OpenAI, a OpenAI bota dinheiro no Oracle, o Oracle empresta pro... Cara, não tem muito pra onde ir, tá ligado? É meio esse rolê. Outra coisa... A inteligência artificial ela é altamente cara, caríssima inteligência artificial. E por que é barato agora? Alguém tem que pagar essa conta, porra. De onde é que tá esse dinheiro? Como é que eu pago $20? Eu comprei uma placa de vídeo, uma RTX 5090, quando eu comecei a estudar AI, e paguei, tô pagando ela ainda, R$20 mil a placa. E aí eu consigo rodar localmente alguns modelos e algumas coisas, e eu vou dizer assim, ó, foi a parada de ter que me acelerou o meu conhecimento. Porque, cara, tu tem em casa, tu testa, tu baixa coisa, instala, desinstala, blá. Quando tu usa no servidor na nuvem, puta, o rolê só de tu fazer, de tu instalar, é diferente. É que nem tu, eu quero aprender a tocar piano. Mano, tu aluga o piano só final de semana. Não faz sentido, não vai conseguir, tá ligado? Quando é teu piano, tu desconecta, desmonta, monta, e caralho, olha só, funciona assim. Então, acelerou demais. O que eu quero dizer com os dos R$20 mil? Cara, custa dinheiro produzir. Quando eu boto um anúncio, quando eu faço alguma anúncio de ferramenta, alguma coisa, uma dica de ferramenta, sempre tem um abençoado
Cara, mas é de graça, mas é free. Irmão, tu não entendeu como é que funciona a informática, tu não entendeu que existe uma máquina ligada na tomada e precisa alguém pagar a conta de luz desse troço. Em que mundo tu vive, cara? Mano, o filme da Coca-Cola custou o mesmo que fazer um filme com gente. São 70 mil prompts e não sei quantas pessoas e não sei quantos. Eu vi um breakdown de um cara, não sei quantas pessoas de VFX para recompor umas cenas que estavam zoadas. Tiveram que fazer, tipo, tirar um bicho de uma cena e botar em outra, que é o que a gente faz com áudio. Eu vou lá, faço uma coisa no Suno, e não dá pra usar. Aí eu tenho que usar meus 30 e tantos anos fazendo música pra fazer aquilo ficar legal. A grande parte das coisas de IA que eu tô vendo que são fora, que eu vejo e falo, pô, legal esse filme. Quem fez? A fulana, que é uma diretora há 30 anos. Ela sabe contar história, por isso que ficou legal. É a minha teoria de que quem é que tá tendo resultado foda com AI em qualquer área? Quem já era foda sem AI. Simples assim. Ah, mas eu tenho um jovem do nada, o cara não sabe a porra nenhuma e fez um filme igual o Wes Anderson, por exemplo. Cara, pode até que existir lá no interior da Índia um cara que, enfim, pode existir, muito fora da curva. Mas o natural é a galera que não sabe fazer, só faz mais rápido merda, sabe? Assim, tu faz em escala, tu, em vez de fazer merda devagar, tu faz merda mais rápido. Mas quem tem resultado com AI é o mesmo cara. Eu vou te dar uma coisa, uma parada que tu falou dos fundamentos da música e fundamentos lá no início que a gente tava falando. Eu uso uma técnica que eu descobri. Eu descobri essa técnica lendo umas paradas que chama-se Fillman, é técnica de Fillman, que é tu ensinar para aprender. Então a técnica é, cara, tu quer tá aprendendo um troço, tu ensina. E eu descobri que eu faço isso sempre, fiz a vida toda isso, que na verdade eu gosto de ensinar, mas na real eu tô aprendendo, né? E aí como o meu conteúdo é muito baseado em coisa que eu estudo e aprendo, daí porque eu não tenho como dividir da minha vida, agora eu vou fazer conteúdo sobre culinária, por exemplo. Não, é sobre o que eu vivo no meu dia a dia. Então, como eu estou estudando muito mais agente, programação, umas paradas um pouco mais diferentes de Photoshop, por exemplo, eu tive que pivotar a minha produção de conteúdo. E eu avisei a galera, cara, olha só, eu vou começar a falar um pouco mais sobre, claro que com a ótica de um designer, com a ótica, mas, né? E aí, para encerrar, eu vou dar uma aula, daí eu dei uma aula agora na sexta-feira passada, de 3 horas e meia no meu YouTube, sobre tudo que eu aprendi sobre design gráfico. Mano, eu demorei acho que uns 2 meses pra terminar essa aula, porque eu fiz um puta de um Figma gigantesco com, cara, semiótica, gestalt, história, tananã. E foi legal porque eu fui revisitar um monte de conceito, um monte de coisa, e cara, eu me dei conta de uma parada daí na hora, assim, né? Inclusive na aula eu deixei muito impresso isso, assim. Eu ficava pensando, cara, não, pô, estudar design, por exemplo, estudar música. Daí tu fica pensando, não, mas cara, com Suno hoje, o que eu quero estudar música, velho? O que eu quero estudar as notas, o que eu quero estudar tom, semitom, o que eu quero estudar Fibonacci, pra quê? Já tem um sistema pra fazer isso. Eu percebi que é o seguinte, cara, se eu não sei as regras do jogo, se eu não entendi, e essas regras, esses pilares, no design, por exemplo, eles são os mesmos desde que o mundo é mundo, tá ligado? Assim, nos anos 30, na China, quando o cara inventou a porra da máquina de imprimir letra lá, mano, não mudou porra nenhuma até agora, tá ligado? O que mudou foi um pouco a mecânica, mas quando fala de Gestalt ou quando fala de semiótica, caralho, é a mesma coisa, irmão. Os livros de 1950 é a mesma coisa que agora. Em resumo, em qualquer profissão, cara, quando tu aprende os pilares, inclusive em tecnologia, quando tu vai estudar um algoritmo, cara, tu pode escrever ele no papel, não é linguagem de programação, saca? Então, quando tu entende a mecânica das coisas, conceitualmente, não interessa qual é a ferramenta que tu vai aplicar daí. E aí, essa é a minha busca de vida hoje, inclusive, para passar pra galera. Meu, não interessa se o VO3 ou o VO4 ou o Sora ou o Umbigo, tu tem que entender, primeiro, se tu tá produzindo uma peça de estética, tu tem que entender sobre estética. Tu tem que entender o que é regra, o que é figura fundo, o que é cor, Tu tem que entender, cara. Não existe outra forma, tá ligado? Então, só para fechar, assim, é o lance de estudar. Tu tem que estudar os fundamentos. E é por isso que agora, por exemplo, eu tô fazendo uma formação do minha design digital, só por causa do doutorado eu preciso fazer uma formação, né?
E aí a formação, irmão, é que nem um pupurri, sabe? É que nem um, assim, ó, é um pouquinho de cada coisa, tu não aprende porra nenhuma e ok. Daí a galera do curso, uns alunos, os meus colegas, falando, caralho, Léo, pô, eu vou pro teu YouTube, eu aprendo mais que aqui na faculdade, que aqui, não sei o quê. E aí eu percebi o seguinte, irmão, com um curso de 2 anos, não tem como eles não tem como eles te ensinar falar sobre Gestalt, passar um ano inteiro falando sobre Gestalt, que nem tem num bacharelado de 4 anos, cara, entendeu? Então, tu tem que... Não existe, o tempo não é atalhado, não existe. O mesmo tempo de 200 anos atrás é o mesmo tempo de agora, é a mesma coisa. O que mudou é as tecnologias em volta, o nosso cérebro, esse acesso de informação na nossa cabeça e a nossa expectativa. A gente acha que agora eu ver um vídeo no YouTube de um cara de 1 hora, eu vou ser o pica e vou produzir som que nem o Felipe, tá ligado? Não vai, velho. Não vai, tá ligado? Então... Eu acho que precisava ensinar filosofia pra meninada. Precisava isso ser quase que a matéria universal para todo mundo. Filosofia. Aí você quer ir para uma área tal, você vai ter fundamentos da área tal. Para você entender. Um exemplo bem prático, assim. Se você não entende como que a cabeça da pessoa que treinou aquela IA funciona, você não vai saber usar. Então você entra no Suno, por exemplo, você consegue definir numa frase para mim qual que é a diferença de death metal para thrash metal? Né? Eu então, não. assim, nem eu, que trabalho com essa merda. Eu teria que agora... Com música eletrônica eu sou assim. O que é Deep House, ou Progressive House, ou Minimal House? Mano, até hoje eu não sei direito. Dá pra tentar... Então, dá pra você tentar pensar sim. alguma coisa, mas não existe essa divisão na realidade. E aí você entra lá e dá um... O que é bedroom pop? Aí você dá você tem que, na verdade, aprender a entender como é que aquela merda funciona em cima do seu léxico e do léxico de quem criou. Então é mais uma barreira anticriativa do que criativa. Do que simplesmente sentar a bunda e falar, vamos fazer um som assim, ó, pá. E eu sinto que isso vai ser para todas as áreas. Então a gente precisa estudar filosofia e estudar fundamentos do funcionamento da cognição humana. Com isso, você faz o que você quiser. Exatamente isso. Tu falou dos vieses, né? Quando eu comecei a testar alguns modelos de geração de imagem, até recentemente comecei a usar uns modelos chineses, tipo o Qwen. E aí eu percebi uma coisa, que todas as pessoas eram orientais. Sempre saía oriental. Tu pedisse assim, fotografia de uma mulher, parecia uma mulher oriental. E aí tu pensa, cara, por que isso? Porque a base de treinamento dos caras é baseado nisso, entendeu? E aí quando tu entende, por isso que na minha cabeça não faz sentido qualquer área tu não estudar os fundamentos, por exemplo, inteligência artificial. Cara, quando tu fala inteligência artificial, parece que é uma coisa só. Irmão, inteligência artificial é uma caralhada de coisa infinita, tá ligado? E aí tu fala de... Pode falar. Não, é tipo como se fosse uma dádiva de Deus que chegou e agora, tipo, a inteligência chegou. Né? Cara, esses dias em algum vídeo eu falei que eu estudo música com IA desde 2012. Aí o cara, 2011, o cara, mano, para de falar merda se existe IA com música desde 2022 só. Aí você para pra pensar. Existe um sistema algorítmico de composição chamado arca musarítmica, feita por um padre jesuíta em 1605. Que é exatamente o que a gente tem hoje em dia. O cara já tinha esse código feito lá atrás. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos estudar, mano, gente. Estudar, irmão. Vamos estudar. E aí, quando tu entende que uma inteligência artificial atual, ela é apenas combinativa, ela é apenas... Não tem inteligência ali, tá ligado? Não tem... A inteligência tá em tu usar uma ferramenta dessa, e aí a tua cabeça, que é sim inteligente, a inteligência orgânica, que nem diz o professor... Esqueci o nome dele, querido. Foda pra caralho. O cientista aquele brasileiro, o Miguel Nicoleles. Isso. Eu sou da escola do Miguel, que ele fala, cara, não é nem inteligente nem artificial. É isso, assim, claro que é mágico, claro que na nossa cognição, quando tu olha para aquilo, caralho, escreveu tudo e tal, mas a inteligência mesmo é nossa. Então, para mim, eu uso isso, faço apostilas, 300 apostilas, releio, peço para ele aprofundar, peço para ele me explicar, peço para ele fazer teste para mim, mas é para minha inteligência. A minha inteligência vai ficar maior. E não a inteligência...
Daí quando tu entende a questão das probabilidades e como é que funciona, e caralho, tu fica pensando, mano, não tem nada de mágico, o bagulho é matemática, matemática pura. E aí tu vai pegar quem inventou essa matemática, os caras, em 1950, cara, 1960, o cara já tinha escrito o algoritmo para fazer a porra de uma rede neural. Eles não tinham tecnologia na época para fazer isso, só que a tecnologia tem agora, né? Então é isso, cara. Eu acho que, em resumo, assim, eu acho que é o senso crítico. Isso é uma das coisas que eu começo a perceber pra caralho daqui pra frente. É o senso crítico, sabe? O senso crítico, assim, é o que é bom, o que não é. E vou dar um exemplo, o café, por exemplo. Eu acho que em toda a área da vida, mas café. Eu parei de beber álcool faz uns 6 anos. E aí eu tenho TDAH, né, cara? Então, pra mim, eu tenho que botar atenção em alguma parada, o hiperfoco tem que virar. E daí beber café, comecei a beber café. No início, mano, eu tomava melitão, tá ligado? E foda-se, nem sabia a diferença. Primeira vez que eu tomei um café que não era melita, que era um mais ou menos, eu já, caralho, muda pra cacete e tal. Meu, eu não consigo tomar o melito, mas não é frescura, eu não consigo, eu prefiro não tomar, então eu tomo água, porque o gosto não é. E aí tu começa a subir o nível, claro que eu não tô no nível do café, no sentido, olha só, esse aqui é o retrogosto de cacau, eu não consigo, sabe o meme do gatinho que fica é aquilo ali, eu não consigo enxergar. Mas eu sei que já é gostoso. Eu já entendo isso. Isso é senso crítico, cara. Isso tem em tudo. Daí tu vê. A minha mulher, por exemplo, ela segue umas pessoas assim que às vezes eu olho e digo, mano, o que tu tá seguindo? Pelo amor de Deus. Daí eu fico tentando buscar como é que eu explico o que não é. Mas daí entro no papo do que é para cada um, né? O que é gosto, enfim. Mas eu acho que o senso crítico é essa coisa de tu. Quando alguém te vem com alguma coisa, seja a inteligência artificial, ela te dá um resultado, tu ter o senso de ter lido algumas coisas, estudado algumas coisas, que ao menos tu consegue olhar para aquilo e dizer assim, caralho, olha só, ele trouxe uma referência daqui e essa aqui eu não conheço, eu não sei de onde que é, mas eu sei que é uma referência, porque tudo é uma referência, tudo é uma combinação de coisas. E aí tu entende que, cara, isso aqui faz sentido, ou não faz, né? E aí tu consegue isso em qualquer área também. Se tu trabalha com música, se tu trabalha com jornalismo, se tu trabalha com design, e eu acho que cada vez mais o senso crítico vai valer mais que o senso técnico. Eu acho que o técnico vai diminuir. Eu acho que essa barreira diminui. Né? Então, hoje tu consegue fazer coisas com menos conhecimento técnico. Mas o crítico vai aumentar. Porque como todo mundo consegue fazer tudo, cara, alguém vai ter que ficar do outro lado lá vendo se essa fila tá alinhada mesmo. Se a salsicha que cuspiu lá do outro lado, né, ainda faz sentido ser uma salsicha. Então, eu acho que continuar estudando tudo, cara, é muito fundamental, sabe? Eu acho que. E aí vamos falar de educação. Eu acho que também a educação tá num momento Eu acho que difícil, né, cara? Assim, difícil e incrível por outro lado também, né? tem que Enfim, é pensar muitos assuntos, né? tem que pensar numa forma de ser sustentável, no sentido, e essa palavra foi massacrada nas últimas décadas, né? Sustentabilidade foi a IA, né? Na sua época também, você lembra? Quando tudo era verde e sustentável, depois Sim, tudo era é greenwash, né? greenwashing, depois pinkwashing, tudo era inclusive, agora é tudo IA. Então a gente está vivendo mais uma dessas sequestros do léxico, né? Mas o sustentável que eu digo não é tudo que precisa ser feito com IA, não é tudo que vai funcionar desse jeito e não é tudo que se reduz a essa métrica. Então, como é que a gente mantém? Porque assim, o que foi usado para treinar IA foi criado por humanos de 50 mil anos até hoje em dia, se bobear mais, né? Pô, são 50, 40 mil anos de produção de coisas, de conhecimento, de insights, de conexões, que não tinham nenhuma agenda que. Ou tinha, mas assim, tinha uma diversidade, tinha uma riqueza de diferentes culturas, diferentes épocas. Foi lá, raspa tudo isso aí, treina IA, seja de som, imagem. A gente sabe que o próximo passo de treinamento não tem como ser feito, porque você não tem mais da onde tirar. E aí, como é que a gente vai manter viva o nosso interesse em continuar produzindo esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, se não temos incentivo para isso? Então, a minha ideia sempre foi fundo soberano, onde as empresas de IA depositam uma grana, e esse dinheiro vai bancar os estudos mais cabulosos de criatividade, de ciência, que não tem nenhum ganho financeiro. Porque a arte necessariamente não precisa dar lucro. Pode dar.
Então, pra gente conseguir manter a chama humana viva nessa porra. Ou existe um fetiche realmente de substituição? Aí a gente entra nessa, sabe, Peter É, Thiel, essa turma falando, não sei se todos os humanos deveriam estar vivos, mas, brother, peraí, é. calma, como assim? O que você tá falando? Não, e aí tem o lance dos dados sintéticos, né? Eu também tava. Eu entrei mais no mundo da NVIDIA, assim, e aí tem projetos que é de dado sintético, cara, que é um puta de um problema. Que é assim, cara, como é que a gente constrói datasets sintéticos para determinadas linhas de treinamento. Então, por exemplo, a gente está falando de robótica, tem muitos cenários, muitos mundos que não nós não temos datasets ainda. Dataset, para quem não sabe, é uma união de um banco de dados de alguma coisa. Pode ser um dataset de imagem, pode ser um dataset de texto, de música, né? E aí, quando a gente fala de dataset de movimento, porque quando tu vai treinar robótica, é um outro tipo de dataset, né? Então tu tem que. Mas aí tem um outro caminho também da computação de borda, que chama, né? Edge Computing, que vai cada vez mais crescer agora, que é a computação, o dado está na extremidade da ponta, né? Então, ou seja, o teu relógio, por exemplo, ele produz dados, né? Então, como é que a gente cata esses dados? Por enquanto, a gente não está conseguindo fazer isso de forma efetiva por vários motivos, né? Uma que os devices agora, nos últimos 2, 3 anos, que começaram a ter performance para chegar nisso, também tem uma questão de processamento, gargalo, enfim, tem um monte de coisa. Mas é natural que daqui adiante a gente vai ter a IoT, 6G, 7G, os caralho, que a gente vai catar os dados em real time quase, assim. Então não vamos, já raspamos toda a internet, não tem mais de onde raspar, então a gente vai conseguir começar a trazer dados do que está acontecendo agora, nesse exato segundo, no planeta todo, na borda mesmo, né? E aí tem um puta de um rolê para frente. Mas essa coisa da substituição, a gente tem essa viagem, né, de substituir, e outra coisa também que é o lance do, não precisa de AI em tudo, cara, tem coisa que não faz sentido. Eu tô vendo a AI da mesma bolha dos apps, lembra dos app, que quando saiu os app, eu construí um app aqui que é uma vela, que é um app de vela. Irmão, pra que tu quer a porra de um app de vela? Ou não, essa aqui, ó, desliga a luz da minha casa. Irmão, não é pra apertar a porra do botão da tecla. Então, eu, na minha carreira de 25 anos fazendo isso, eu fiz de tudo um pouco. Daí eu via os clientes chegar, caralho, eu queria construir um aplicativo, tive uma ideia de um aplicativo. Tá, me conta aí, cara. Não, o aplicativo ele faz isso, isso. Tá, mano, mas não é mais fácil mandar um e-mail, não é mais fácil. É querer colocar a goela abaixo uma coisa que não tem por que ter. Então eu acho que é natural isso, sempre acontece em todas as bolhas. Falando de bolha que tu falou no final ali, né? Eu acho que é mais uma bolha, que nem a gente viveu o .com, só que nem tu disse, vai estourar, só que a IA é uma coisa que, cara, ela é boa pra caralho, ela é muito mais boa do que ruim, e vai se manter, né, com certeza vai se migrar ali um pouco as coisas, enfim, então eu acho que, e daí só pra fechar o papo da filosofia, eu vi uma notícia, sei lá onde, eu acho que eu assino o Harvard Business Review, sei lá, que os CEOs, cara, estão começando a ler estoicismo e ler filosofia de novo e trazer coisas filosóficas. Porque é o que nós estava dizendo, né? Quando eu li as cartas de Marco Aurélio, uma vez eu li, cara, o que o cara diz ali, irmão, é o rolê que acontece exatamente hoje e o cara dá exemplos na época, isso em mil, sei lá quanto, de um drama na sociedade dele lá, que é a porra do mesmo drama que tá acontecendo agora. Exatamente, é humano, cara, é do ser humano. A inveja é a porra do. Por isso que a Bíblia, por exemplo, é um livro que, caralho, todo mundo, caralho, a Bíblia. Porra, porque são coisas meio fundamentais ali, entendeu? É um conhecimento meio fundamental. Então, estudar os fundamentos das coisas em qualquer área, irmão, é o que te dá o poder de olhar crítico depois, né? Enfim, então, é isso. Filipão, não Mano, quero te cortar, mas eu acho que papo muito excelente. obrigado. Queria te agradecer, irmão. Assim, ó. Pô, obrigado E pelo eu faço convite. isso aqui. Se tem uma coisa que eu faço com prazer, essa porra aqui. Pena que não dá dinheiro, assim, né? É foda, né? Tudo que muito, é muito legal, às vezes não dá dinheiro. Quer dizer, não dá dinheiro. Não é a coisa que mais me dá dinheiro, vamos dizer assim. Eu gasto muito mais para fazer, mas é a coisa que mais me dá prazer, que é trocar ideia, trocar papo contigo. Quando eu te conheci, assim, nos stories ali, sempre gostei, vou te seguir cada vez mais. Queria te agradecer por esse papo, a gente podia passar aqui o dia inteiro falando, eu acho que é infinito, né? E eu queria que tu, cara, palavras finais aí pra audiência e recados, arrobas, coisas que tu queira vender na tua lojinha, sei lá, né? O artista, o que o artista tá vendendo, tá Porra. aberto aí. Mano, eu acho que é isso, assim, o que fica de takeaway pra turma vendo é qual que é a sua conexão humana.
Qual que é o seu tesão? O que te faz acordar e querer fazer alguma coisa? Por mais papo de coach quântico possa aparecer, na prática, olhando com essa resolução que eu tô com 50 anos de vida, eu falo, cara, o que mais importa geralmente é exatamente isso, assim. E recados, mano, eu tenho um curso de plágio, que é um mini curso, lancei faz 2 semanas. Curso de plágio, velho. Curso, porque muita gente, mano, me mandava DM. Mano, isso aqui é plágio disso? Isso aqui é plágio disso? Eu não vou te dizer o que é plágio e o que não é, eu vou te mostrar como é que você vai saber por conta própria. E é super útil, né? Se você compõe, se você trabalha com essa área e tal. É bom de saber esses fundamentos. E é o anzol para o meu próximo curso, que é o Filé, que é música na publicidade. Eu vou pegar meus 30 anos dessa experiência, colocar nesse curso, que vai ser um pouquinho mais caro, mas também não tô querendo cobrar uns tickets muito alto, não. E vai ser um curso que vai entrar em muitos fundamentos, justamente, de como navegar. Porque você fala, pô, mas por que eu preciso aprender a fazer música para publicidade se o Suno vai fazer? Como é que você vai pedir o quê naquela merda? Qual é o input? O jogo tá no input. Exato. Que input eu vou dar? Que nem eu te dar a mesma ferramenta. Eu dou pro... Imagina, sempre o exemplo que eu dou. Tu dá pro Steven Spielberg a mesma ferramenta de AI para gerar vídeo e imagem. E tu dá pro Zé da esquina ali. Cara, quem tu acha que vai ter... É a mesma ferramenta. Ele pode usar do mesmo jeito. Quem tu acha que vai ter o melhor resultado? Porra, do Steven Spielberg, é óbvio. Por quê? Porque ele sabe o input, irmão. Ele tem a visão do input, tá ligado? E é isso. Esse é o jogo. E aí que eu tô falando, é a primeira vez na história da humanidade, eu acho, que parece não ser, mas que quem mais estuda, mais vai estar à frente. Por causa que quem estuda vai ler coisas, vai fazer nexialismo, tem uma palavra pra isso, que é trazer conexões de outros cantos pra uma mesma parada. E aí, irmão, aquele filme, aquela madrugada que tu tava pesquisando, onde é que é o cu da cobra, e aí tu descobriu não sei o quê, cara, aquilo ali pode servir para alguma coisa, né? Tu consegue trazer aquilo pro novo bolo que tu tá produzindo, né? Então, exato. É bom demais, cara, é isso aí. Bom, da hora, mano. Vou deixar aqui embaixo os teus links também. E eu não sabia eu vi tu falando desse negócio do plágio, mas eu não vi que era um curso. Achei, sei lá o que era, nem percebi assim. Mas eu vi tu falando. Eu acho que é super interessante, inclusive. Eu mesmo, quando eu olho umas músicas, eu penso às vezes, sabe aquele cara que faz as coisinhas do Daft Punk? Não só do Daft Punk, cara, eu acho incrível aquela porra. Tracklib. Cara, meu, que trampo. Eu acho que deve ser, inclusive, ter o próprio cara do Daft Punk, porque não é possível que o cara consiga desmistificar, cara. Você sabe o que eles são? Eles são uma licenciadora de samples que comprou catálogos antigos e esse é o jeito deles se posicionarem online. É genial, assim, tipo, é uma puta comunicação brilhante, né? Brilhante, porque eles pegam, cara, One More Time do cara, ele pega, quem nunca viu, eu vou deixar aqui embaixo um link, que assim, eles pegam uma música do Daft Punk, daí a música, beleza, rodando, eles pegam um pedaço da música. Olha, não, cara, desculpa, Siri, foi mal. E eles pegam um pedaço daquilo e eles pegam o sample e tiram da onde tiraram aquilo. Então eles pegam. O sample é de um pedacinho de uma música de 1952, ao contrário. Em dó menor, não sei o quê. E, cara, eles montam. E aí tu acha o Daft Punk mais genial ainda. Daí tu, cara, tu pensa, meu, esses mano, eles eram muito... Eu vi do Fatboy Slim, vi de outros caras, assim. Os caras são muito fera, velho, muito foda. E eu acho uma Aonde comunicação... tá o plágio, né? Quer dizer, qual que é a linha que define o plágio? Nesse curso eu abordo muito isso. Isso, assim. porque tu pensa, tu pega lá, tem um cara também que faz isso, que ele pega uma música... Pega o disco do Pixinguinha, dando um exemplo assim. E aí ele pega, antes disso, em 1940 e pouco, saiu um disco tal. Antes daquilo saiu. Então, assim, não existe plágio, existe uma. Alguém sempre se inspirou em alguém. A arte sempre foi feita em cima do que tinha antes. Do que tinha, entendeu? E nas pinturas é assim, tudo é assim. Tu pega o cubismo veio de uma outra anterior, que veio de uma outra anterior, mas não tem, cara. Então ninguém assim sentou na terra pra, agora eu vou criar do nada. Não, do nada eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que nada foi do nada. Inclusive nem o fogo eu acho que foi do nada. Eu acho que o fogo, o cara viu, caiu um raio numa árvore, viu aquela porra pegar fogo, caralho, olha só, fez fogo. Agora tem fogo, então como é que eu faço fogo, sabe? Acho que é uma viagem assim, enfim. Gente, muito obrigado você que escutou até aqui. Deixa joinha, manda like, faz isso aqui chegar para mais pessoas.
Vou deixar os contatos do Felipe aqui embaixo. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.